Aos 5 anos, fui preparado para assinar meu primeiro contrato de 1 bilhão de anos. Uma criança de 7 anos cuida de um bebê de 3 meses. Mas quem cuida da de 7? Seria uma de 12 anos? Era igual ao Senhor das Moscas. Os adultos responsáveis por você são como pessoas que querem manter longe do público. Ela me perguntou se eu lembrava de como nos davam banho. Respondi que não sabia do que ela falava. Éramos tratados como gado, sem valor, confinados. Eu cobri a boca com a camisa para evitar que as baratas entrassem. Vamos falar sobre essa operação do FBI, a maior operação do FBI da história. Meu irmão, aos 16 anos, estava em um campo de concentração em Hollywood. 7 anos. Ele começou um relacionamento com Bella Cruz, filha de Tom Cruise. Ela me contou umas coisas muito loucas. Me conta o que a Bella te falou. Há uma Hogwarts da cientologia no interior do Oregon. Vou te contar uma história maluca que nunca te contei. Nunca. Assista a esses. O nome dele é Kenneth Copeland. Você conhece? Não. Ele é um pastor de televisão e eu esqueci qual era o programa dele. É o Clube 700. É um desses programas em que ele fala sobre fogo e enxofre e é bem intenso. Descobriram nos últimos 10 ou 20 anos, embora ele esteja por aí faz tempo. Ele tem 2 jatos particulares e dizia que era porque não queria voar com demônios. E tem demônios em aviões comerciais e umas coisas estranhas assim. E aí uma repórter foi lá e confrontou ele, tipo, você tem todo esse dinheiro, mas você pede para enviarem alianças de casamento e outros itens para sua igreja. Ele arregala os olhos e diz, nunca mais faça isso, entendeu? E aí ele meio que se transforma nesse cara religioso estranho, tipo um demônio, e o vídeo viraliza. Porque é louco ver esse cara, e é realmente insano o quão ricos essas pessoas são. Porque você pensa, quem é que assiste esse cara? E é tipo, você não é um psicopata, tipo, ele é claramente, tipo, muito transparente, não bate bem da cabeça, é meio maluco, mas as pessoas, tipo, cultos são assim mesmo, são loucos desse jeito. Cara, acho que não preciso te explicar isso. Eu sei disso muito bem. Quero dizer, eu fico meio perturbado quando penso no comportamento das pessoas que comandavam aquilo e como, de alguma forma, eu consegui admirá-los. Achar que eram realmente confiáveis é constrangedor e vergonhoso. Cara, você teve uma infância muito interessante, eu admito isso, sabe? Sua trajetória é realmente diferente. Quero dizer, no dia do meu nascimento, eu fui entregue a uma organização paramilitar religiosa, um grupo autoritário de autocontrole, chame como quiser. Nos arredores do centro de Los Angeles, em um cortiço na favela, onde passei os primeiros 2 anos e meio da minha vida com pouco ou nenhum contato humano. E isso seria o começo de praticamente um percurso de 20 anos em que eu não iria à escola e seria literalmente animalizado. Eita começo, Jaime. Mas sem exagero. Quero dizer, o livro começa com a fábrica de bebês e colocamos o link para o livro nas notas do episódio. Então, pessoal, se vocês quiserem se comprarem livros pelo programa, o que deveriam fazer, por favor, usem nossos links. Isso apoia o programa. O livro começa com a fábrica de bebês. Como você chama, me conte sobre isso, porque primeiro parece nojento sem falar que você sabe, é ilegal, mas nos conte como isso funciona bem. Basicamente, sabe, nesse grupo, as crianças, o sistema de crenças básico é que todos nós somos deuses caídos de trilhões de anos que já tiveram milhões e bilhões de vidas antes. Então você não é realmente um bebê, você é um deus caído, um adulto completo, que já foi adulto milhões e milhões de vezes, em um corpo de bebê. Então você realmente não precisa ser tratado como um bebê ou uma criança pequena, você só precisa se lembrar. Quero dizer, a ideia é que o tempo está se esgotando para salvar o planeta. Se não conseguirmos, você sabe, nos livrar da mente reacionária de todos, nós vamos morrer em um fogo nuclear. Temos um tempo limitado, então as crianças são uma distração e precisam ser mantidas aqui como gado até terem 10 ou 12 anos, e aí podemos colocá-las para trabalhar. E por isso eles não gastavam dinheiro nas instalações, porque nós não éramos úteis, não estávamos contribuindo. E as pessoas menos importantes, aquelas que eles não podiam colocar em trabalhos de verdade, eram as que viravam as chamadas babás ou cuidadoras. Acho que fiquei pensando nisso, porque na cientologia, se você não ganha dinheiro com um emprego normal ou não pode se voluntariar por 16 horas em outra função, o que acontece se você tiver 75 anos? São essas as pessoas para quem dizem, agora você vai cuidar de várias crianças? Essa é uma ótima pergunta porque isso mudou. Muitas pessoas adultas na minha infância estão envelhecendo e sendo colocadas em casas de repouso baratas. E isso traz um novo tipo de abuso junto. Mas na verdade, eram mais aquelas pessoas malucas dos anos 70 que usaram ácido demais.
Tipo, não podemos ter essas pessoas na organização ou perto do público, então vamos deixá-las com as crianças. Então, foi bem. Quero dizer, foi uma experiência brutal. E o mais louco disso tudo foi o quanto durou. E eu ainda estou de pé, porque muitas das crianças com quem cresci têm, sabe, doenças autoimunes. Houve suicídios, overdoses de drogas, gente que bebeu até morrer só pelo estresse disso tudo. Mas, sabe, uma das doutrinas era que a emoção era meio que desprezada. Eles chamam de HDNR, emoção e reação humana. Então, se você tem 4 anos, tropeça, cai e está sangrando. Eles faziam algo, talvez para aliviar a dor, como aquela imposição de mãos. Mas eles também diziam: pare com a reação emocional humana, chega disso. Então a emoção não é permitida. Então, quando você se machuca e é meio que visto como um leproso, se você se machuca, você é rotulado como uma possível fonte de problemas, PTS. E então você recebe essa terrível letra escarlate e estigma se você ficar doente ou se machucar. Então você aprende desde pequeno a esconder que está doente ou machucado. Assim, você não será punido ou tratado como um excluído. Isso não parece saudável. E as crianças nisso, como era o seu alojamento ou como era a situação do dormitório das crianças? Bem, na fábrica de bebês, que ficava, sabe, não muito longe do MacArthur Park, se alguém conhece, no centro de Los Angeles, que é cheio de viciados. E, sabe, o distrito policial de Rampart era tipo um prédio muito degradado, com tinta descascando. E sabe, conto no livro sobre uma cuidadora que me procurou quando comecei a dar entrevistas há 2 anos. Quem era a menina de 7 anos que cuidava de mim? Fiquei na mente dessa mulher por uns 45 anos, né? Uma menina de 7 anos cuidava de você. Qual era a sua idade? Bebê de 3 e 6 meses de idade. Inacreditável. E eu fiquei na cabeça dessa mulher. Ela agora está na casa dos 60 anos, certo? Ou algo assim, você sabe, 60. E ela me disse: você se lembra de como eles te davam banho? Eu disse: não, do que você fala? Lembro de olhar para o teto. São minhas primeiras lembranças, se forem reais. Mas ela disse que eles faziam isso. Era assim: havia 40 crianças para 1 ou 2 cuidadores. Então eles enchiam uma banheira quente uma vez por semana, mais ou menos, e começavam a tirar a roupa. Tiravam sua fralda, te mergulhavam, limpavam tudo, te entregavam para a pessoa que ia te secar, e aí mergulhavam o próximo bebê sem trocar a água. Nos meus primeiros 2 anos de vida, eu era mergulhado em fezes, mas era assim mesmo. Isso era na rua Beacon, 811, que era uma daquelas casas antigas, enormes, meio estranhas de Hollywood, que já tinha sido assim. Que tinha acabado de pegar fogo e estava decadente, era um cortiço bem na periferia do centro de Los Angeles. Depois, fomos para o lugar que realmente foi o pior de todas as experiências, que a gente chamava de Prédio Melrose. O prédio de tijolos vermelhos que tinha, sabe, um carpete que não era limpo há uns 50 anos, então era tipo um carpete felpudo, cor de sujeira. Beliches de aço em 3 andares. Mudei para lá aos 3 anos e ficava na cama de cima, caindo sempre. Milhões de vezes. Eram 14 camas espremidas num quarto pequeno, sem muito espaço entre os beliches. Ainda havia uma criança em cada um dos 3 andares de cada beliche. Certo? Meu Deus, o que eles estavam fazendo com você? Tipo, esperando você ficar velho o bastante pra trabalhar ou algo assim? Era mais ou menos essa a ideia. Sabe, é interessante. Quando comecei a falar sobre o livro e contar para as pessoas sobre as condições de vida, elas me perguntavam: por que eles fariam isso? Por quê? Eles realmente se esforçavam para te colocar nessas condições. Nunca tinha pensado nisso nem escrevendo o livro. Por que faziam isso? Então, quando eu meio que analisei ao contrário e olhei para as doutrinas deles, quero dizer, eles têm doutrinas que sugerem isso. É tipo assim, se você fosse você, Jordan Harbinger, você, Jordan, tivesse ganhado um porquinho que nunca ia ficar com você. Foi como um presente econômico que o seu vizinho fazendeiro te deu. Você não comeria esse porquinho amanhã, você colocaria esse porquinho no chiqueiro com o mínimo de recursos possível. Você o criaria por 10 anos até virar um porco gigante de 150 quilos para o abate, certo? Só éramos valorizados quando podíamos trabalhar ou contribuir com mão de obra. Então eu nunca fui à escola. Com 20 anos eu mal sabia escrever caracteres e não sabia usar. Eu não sabia como usar uma vírgula, ou construir uma frase, ou um parágrafo. Então eu dizia: Pra ser justo, isso é a maioria das pessoas comuns da internet, isso é a maioria dos comentaristas do YouTube, mas meu público é um pouco mais sofisticado, então a gente pode se identificar.
Então, é isso. Então nós éramos, você tem que ver como se fôssemos gado, não tínhamos valor e estávamos sendo confinados. Foi literalmente assim, por isso não falei nada. Fiquei muito envergonhado e constrangido com o que aconteceu comigo. Eu estou ligado a esse culto de ficção científica tipo Love Boat, Sim. certo? Fiquei muito envergonhado. Até 2 anos atrás era como se eu vivesse uma vida dupla. Ninguém sabia, nem meus agentes ou editores. Tive que passar por essa caminhada da vergonha ao decidir falar sobre isso. E ligar para todo o meu pessoal e contar para eles sobre esse passado realmente exótico que eu tinha foram algumas semanas muito estranhas para mim. E de novo, como eu disse, estou sendo literal quando digo isso, sinto que fui criado em cativeiro. Como não escreveria a história durante a Covid, escrevi isso. Não quero parecer que estou vendendo, mas quero que saibam, pois está saindo agora. Eu escrevi esse tipo de livro de ficção científica que é uma versão futurista de Los Angeles, chamado Híbrido. Escrevi minha história como ficção científica porque nunca a contaria diretamente. Em vez de Hollywood, chamei de Follyland e relatei o que aconteceu comigo. Mas tem poderes sobrenaturais e tudo se passa nesse universo alternativo estranho. E eu meio que fiz isso durante a Covid e pensei que nunca iria escrever minha história. E então, depois que escrevi Filho X, alguém comprou o livro de ficção científica e quis publicá-lo. Agora está tendo um filho. X é o livro de memórias que li e comentamos. Mas eu tenho que dizer, cara, você tinha alguma noção da ironia quando era criança? Crescido na cientologia, que é um culto barra religião barra culto? Começado por um cara que escreveu um livro de ficção científica sobre, você sabe, coisas como alienígenas ou algo assim. Transforma isso em uma religião, transforma isso em um culto que te cria, te educa. Você entra, escapa, spoiler, e escreve um livro de ficção científica sobre isso. Fico tipo, qual o seu próximo passo aqui, mostarda? Qual é, cara? Isso é engraçado, sabia? Eu nunca tinha pensado desse jeito, mas quando você fala assim, Jordan, é loucura. Posso falar palavrão? Sim, claro. Beleza, é insano. Tá bom, quando você fala assim, Te observando, Jamie, tô de olho em você, cara. quero dizer, acho que eles nunca lidaram com alguém como eu, acho que nunca tiveram isso. Sabe, eu sou meio que um animal único porque eu nunca ia escrever sobre isso. E eu construí essa vida e vivia com esse tipo de culpa estranha. As pessoas, sabe, eu recebo muitas mensagens do mundo todo, pessoas me parabenizando, sabe, eu sempre encaro isso como parabéns por não ter morrido. É assim que eu me sinto. É isso mesmo, é mais ou menos isso. Mas também é um parabéns por ter conseguido sair do outro lado. Eu quero falar um pouco mais sobre isso, claro. Então, as crianças estão te criando e é o seguinte. Parece meio o Senhor das Moscas. Uma criança de 7 anos cuida de um bebê de 3 meses. Mas quem cuida da de 7? Uma de 12? Quero dizer, é tipo uma hierarquia militar de crianças pequenas, ou eventualmente isso passa para os adultos? Você disse que os adultos escolhidos para cuidar de você são justamente quem eles não querem que o público veja. Como alguém que morou anos em Hollywood perto dos prédios da cientologia, posso dizer que eles também não colocam os melhores exemplares na Hollywood Boulevard. Então, o padrão para cuidador de criança deve ser baixo. Se essas são as pessoas que eles não querem abordando os outros, quem são essas pessoas? Como isso se chama? Eles perguntam, quer testar o estresse? E eu, não, já sei que estou estressado, sai da minha frente. O eletropsicômetro? Sim, exatamente. Essas pessoas já são estranhas e ficam do lado de fora, no calor, de camisa e gravata, tentando atrair outros. Você pensa, o que estão fazendo? Quem está cuidando de você? Acho que minha dúvida é, parece que crianças controlam outras crianças. Seria tipo militar misturado com o Senhor das Moscas? Quero dizer, realmente é perfeito. É como se você estivesse lá, Jordan. Tipo, é isso mesmo. Então você tem esses poucos, a gente chamava eles de babás, ironicamente, mesmo que fossem caras, né? Mas eles eram só uns caras de meia idade que tinham tomado ácido demais. Né, tipo, você disse, E eles estão usando uniformes militares, mas também tem esse lance de coisa de criança no meio disso. E eu odeio usar as palavras do Hubbard porque, primeiro, é uma linguagem feia e, segundo, porque eu não quero validar essa linguagem. Porque ele usa palavras rebuscadas para descrever coisas horríveis, degradantes, nojentas e grotescas. Mas o termo oficial para a organização das crianças nesses ambientes parecidos com orfanatos onde eu cresci era chamado de Organização de Cadetes.
Ok, então é parecido com o ROTC, né? Isso, e nos colocavam em uniformes militares pequenos. Eu fui forçado, ou melhor, fui preparado para assinar meu primeiro contrato de 1 bilhão de anos quando eu tinha 5 anos. E então você tem 5 anos e eles dizem: assina esse contrato de 1 bilhão de anos. E você pensa: nem tenho idade pra criar uma conta no Instagram, mas posso vender minha alma por 1 bilhão de anos. Um número que, aliás, uma criança de 5 anos normalmente nem consegue falar direito, nem escrever, ou sequer sabe que existe. Não. Eu acreditava no Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, Sandman e Fada do Dente. Era uma fase em que eu acreditava em tudo que me diziam. Exatamente. Quando dizem que assino esse contrato e que não vejo minha mãe porque ela precisa salvar o planeta, penso que, se eu apenas aceitar sofrer, vou vê-la. Em 1 ano, entraremos numa nave espacial para salvar outro planeta. Eu acredito nisso tanto quanto acredito no tipo de prédio de tijolos, opressivo, sem ar-condicionado em que estou morando. Certo? Isso é tão real pra você quanto o resto da sua vida? Sim, com certeza. E então, dentro dessa estrutura de babás, adultos, nós temos essas crianças, temos essa coisa chamada organização de cadetes. Tem um garoto de 16 anos que eu chamo de Bill no livro, e ele está, sabe, comandando tipo uma pequena organização militar com as crianças. E era exatamente como o Senhor das Moscas, sabe? Você ia comer no refeitório e a comida não era muito boa e às vezes não tinha o suficiente, então você meio que tinha que proteger sua comida. Nossa, tipo prisão ou algo assim? É, tipo, quer dizer, eu não quero meu irmão mais velho por anos e talvez até a última vez que o vi, há 10 anos, quando sentávamos para comer, ele envolvia o prato ou a bandeja com o braço e continuou comendo assim até adulto. É, claro, Isso é um instinto de sobrevivência nesse ponto. É, e aí a gente começa a fazer coisas uns com os outros, sabe? A gente está sendo alimentado. Essa doutrina tem um contexto de punição muito forte e existem todos esses rótulos, tipo, se você não está feliz o suficiente, você está em baixa frequência, certo? E se você não está, sabe? Eles chamam felicidade espiritual de teta. Ok, porque eles chamam a alma de teta. E se você está, sabe? E se você não está, se você está chorando ou causando um problema, então você está, sabe, em teta, perturbado. Você tenta evitar esses termos, mas acaba aprendendo. A doutrina de Hubbard é brutal como as pessoas fazem. Ron Hubbard escreveu Dianética, o livro fundador da Cientologia, e criou a religião. Algumas pessoas discordavam. E no CAD, no escritório do oficial comandante da organização dos cadetes, tinha uma caixinha marrom onde crianças podiam escrever cartas para ele, que respondia pessoalmente e assinava. Uau! Então isso era meio legal naquela época, né? É como escrever para o Papai Noel e receber uma resposta. É, você está escrevendo para o Comodoro, sabe? Ele se chamava de Comodoro, tipo o Gaddafi se chamava de Coronel, né? E aí você sabe, cartas de dinheiro pareciam algo que uma criança de 5 anos escreveria, tipo, sinto falta da minha mãe. E ele respondia, você está fazendo o seu trabalho, sabe? Ah, eu, sabe? Era tudo muito estranho, mas quero dizer, a gente era brutal um com o outro. Quero dizer, eu falo sobre essas punições públicas como uma espécie de, sabe? Hubbard tinha a doutrina da cabeça em uma estaca. Se as pessoas não ouviam ou não eram éticas, colocava-se uma cabeça em uma estaca para assustar e forçar a obediência. Ético, mas na verdade não ético. Porque, tipo, esses pais abandonaram seus filhos, e me desculpe por dizer isso, esses pais idiotas abandonaram seus filhos. Entraram em uma seita e não cuidam dos filhos, pois estão envolvidos com alienígenas, naves espaciais, universo, seja o que for. Isso não é ético. Não existe nenhuma sociedade normal que aprovaria a maior parte desse comportamento, certo? Então, ético, de acordo com a cientologia. Onde tudo está de cabeça para baixo, tudo é. Sim, quero dizer, tipo, Jordão, mais uma vez. Tipo, eu nunca fui à escola, nunca aprendi a escovar os dentes, eu não tinha roupa de baixo, eu não tinha lençóis. A gente dormia em colchões cheios de massa oleosa e endurecida. Na seca de Los Angeles dos anos 1970, quando esvaziaram as piscinas, e foi aí que o skate em piscinas foi inventado por causa da seca. Certo. Sim, então, existe um livro chamado A Ética da Cientologia. Ok, Introdução à Ética da Cientologia. E se você ler esse livro, sim, você está fazendo um ponto muito bom em ética. Na Cientologia, ética é tudo aquilo que protege a Cientologia. Isso é o que é ético. E é isso que você aprende e é doutrinado desde muito jovem. Então você está sendo brutalizado e depois está sendo ensinado que isso é bom e ético.
Muitas crianças eram abusadas sexualmente nos prédios, pois não havia ninguém cuidando de nós e éramos vulneráveis. Então, sabe, a quantidade de amigos que eu perdi, eu meio que sinto que é realmente difícil descrever essa animalização. Se nossos quartos ficassem muito sujos, colocavam um aviso na porta dizendo que éramos porcos e chamavam de quarto dos porcos ou nascimento de porcos. Então eles nos criaram como porcos e nos tratavam, como porcos. Eu descreveria assim: imagine que estou em uma trincheira na Primeira Guerra Mundial com meus 2 melhores amigos, um de cada lado, e um deles é atingido por um tiro no centro do capacete. Olho para o lado, ele está morto, depois o outro. Ouço um kadung, olho à esquerda e vejo uma bala no centro do capacete dele, ele cai morto. Depois ouço um terceiro kadung. E então eu sinto meu capacete e tem um buraco nele, e eu tiro o capacete e tem um buraco bem no centro do meu capacete. E eu começo a me apalpar. E de alguma forma eu não tenho nenhum ferimento. E então eu posso voltar para casa, e aí você sente essa vergonha incrível. E então como eu consegui? Não quero ser uma história triste, mas como sobrevivi a isso? Acho que isso é culpa do sobrevivente, certo? Então, sim, aquela organização militar chamada Org dos Cadetes, ou Organização dos Cadetes, os Cadetes, onde a gente usava aqueles cordões e uniformes militares. Tínhamos um status e nos tratávamos conforme a estrutura militar, chamando-nos de senhor. E havia patentes. Era muito tipo o Senhor das Moscas. E se você tinha uma patente mais alta, então você maltratava as crianças de patente mais baixa, e era simplesmente assim que funcionava. Então, por quê? Acho que muita gente se pergunta por que que os pais meio que pararam de se importar com os filhos, tipo, o que está acontecendo ali? Eu acho que a época em que vivemos, a época em que eles viviam, faz parte disso. Tipo, eles estavam saindo dos anos 60, que foi uma época cheia de assassinatos. Martin Luther King, Malcolm X, RFK, JFK. E eles, qual é o nome do outro cara? Mad Gravers, e eles. E aí você teve a crise dos mísseis de Cuba, a proliferação nuclear e o Vietnã, certo? E aquela época era simplesmente brutal. O mundo vai queimar em chamas. E então, no final, você tem os anos 60. Esses jovens simplesmente largaram tudo e se juntaram a milhares desses cultos pelo mundo todo, pelos Estados Unidos e comunidades alternativas. E eles simplesmente desistiram. Era como se dissessem: só precisamos de drogas e sexo, porque cresceram sob essa pressão. Então eu acho. E então eles tinham esses pais do pós-Segunda Guerra Mundial, que não eram as pessoas mais compreensivas do mundo, certo? A geração silenciosa, a geração estoica ou algo assim, a geração silenciosa, sim, a segunda geração. Então eu acho que eles passaram por isso. Eles se afastaram e então muitas crianças ilegítimas começaram a nascer. De repente passaram a buscar esses grupos. Eles estavam prontos para serem escolhidos, maduros para serem escolhidos, e acabaram se envolvendo nessas ideias desses grupos de que poderiam salvar o mundo e mudar tudo. E não era só a cientologia, quero dizer, eu acho que a cientologia é a pior de todas, eu acho. Hubbard criou o controle mental mais sofisticado. Eu não sei sobre lavagem cerebral, nem sei se eu sei o que é isso, mas ele definitivamente criou o sistema de controle mental mais sofisticado, provavelmente, na história da espécie humana. Certamente parece bastante eficaz. Quero dizer, é enorme, então eu quero explorar um pouco mais esse distanciamento. Tipo, por um lado, é como se você tivesse essas vidas passadas, certo? Então você tem 1 bilhão de vidas antes, 1 bilhão de vidas depois. Como é essa sensação? Por um lado, você está livre, certo? Porque nada importa, porque você tem zilhões de vidas, mas por outro lado, você não tem absolutamente nenhum motivo para viver bem ou sequer viver. Porque nada importa, você tem várias vidas, certo? Eu não. E onde você se encaixa nisso? Boa pergunta, vou mostrar que sim e responder de um jeito que revela o quanto eu estava insensível e desconectado. Quando eu tinha uns 10 ou 11 anos, eu era uma criança pública. Então, os pais dele não trabalhavam para o setor militar religioso interno, como os meus pais, onde eu morava no campus nesses alojamentos. Então eu pude passar o fim de semana com esse garoto. E nós não fomos com a mãe dele, que era da cientologia, fomos com o pai dele, que era cristão, e ele nos levou à igreja, e foi a primeira vez que eu estive em uma igreja cristã.
E eu estou assistindo aquilo e tem toda essa conversa sobre, sabe, você pode sofrer agora para a vida após a morte. E eu lembro de pensar, quer dizer, isso era só a minha mente de criança. Não estou comentando sobre religião, mas lembro de pensar, essas pessoas são malucas. Elas vão ter uma vida ruim, horrível agora. Por um paraíso incerto, essas pessoas são malucas. Era isso que eu pensava na minha cabeça, quando, na verdade, eu estava vivendo exatamente a mesma coisa que eu estava sofrendo. Eu sofri uma negligência médica enorme. Estou tendo essas experiências de quase morte porque ninguém está olhando para o meu corpo. Estou escondendo infecções que estão surgindo. Sabe, eu teve um momento em que sofri um acidente dentário e minha boca ficou praticamente mutilada. E eu fico pensando, bom, estou fazendo isso para que possamos salvar o planeta, certo? Na verdade, continuo com o mesmo sistema de crenças. Mas você tem que entender que as duas primeiras coisas que você faz na cientologia, depois de passar por esse negócio meio estranho, sei lá, estranho, sabe? Esse tipo de reabilitação de drogas que todo mundo faz, não é cientificamente comprovado, chamado purificação. É uma reabilitação de drogas, isso eu não entendo o que é isso. Sim, 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 você faz essa coisa chamada purificação, ou o procedimento de purificação, onde você fica por 3 a 4 semanas, algumas pessoas ficam por meses. Você toma grandes quantidades de vitaminas e corre, e depois fica em uma sauna por 5 a 7 horas por dia para suar. As drogas. Ok. E você só pode sair disso quando perceber que todas as drogas, inclusive medicamentos como os que usei por negligência médica, já saíram do seu corpo. Eu fiz uma cirurgia no ouvido quando tinha 6 anos, então fiz esse processo, essa purificação, pela primeira vez quando tinha 7 anos. Eu ficava sentado em uma sauna de 5 a 7 horas por dia. A primeira coisa na cientologia, antes do processo de purificação, são as rotinas de treinamento, que chamo de exercícios de não reação, onde você é obrigado a sentar em uma cadeira de olhos fechados, encarando outra criança de 4 ou 5 anos por 2 horas. E se você se mexer, se remexer ou piscar, ou se você se mexer ou se remexer, você falha. Você tem que recomeçar, eles dizem que reprovou e começa de novo. Tem que fazer de olhos abertos, se piscar, volta a ter 5 anos. Se piscar, falha. Todo mundo falha. Todo mundo falha. Mas eles estão te dizendo, e você tem que fazer isso por 1 ou 2 horas, e eles estão te dizendo isso. Você está aprendendo a se controlar. Quando algo acontecer diante de você no mundo real, terá a habilidade estoica de não reagir, pois está treinando isso. Mas o que eles estão realmente fazendo é remover sistematicamente a sua empatia, certo? Eles estão te treinando sistematicamente para não ouvir o seu sistema nervoso. Você fica desconfortável em não piscar, desconfortável em não se mexer por 2 horas, você tem 5 anos, então está treinando a si mesmo para se sentir confortável, estando extremamente desconfortável. Depois de você encarar alguém sem piscar, eles fazem um exercício onde podem zombar de você com humor homossexual e sexual, mesmo com 5, 6, 7 anos. Todo tipo de coisa para fazer você reagir, e se você reagir, você falha, então basicamente você aprende a não reagir. Depois você vai para o mundo real. Você vê uma criança sendo agredida sem ir à escola ou prejudicada. Você desliga sua reação nesses exercícios de treinamento e depois faz outra coisa. Isso é importante, pois acredito que vai te surpreender. Como disse, é o sistema de controle mental mais sofisticado da história. Logo depois disso, você faz uma coisa chamada objetivos. É a segunda coisa que você faz na cientologia e onde você, basicamente por dezenas, se não centenas de horas, você deixa alguém te controlar, te fazer andar pela sala e te dizer o que fazer. E você faz exatamente o que te mandam, por dezenas, se não centenas de horas, até você alcançar o fenômeno final e poder terminar. Dizem que você faz isso para controlar o ambiente, aprendendo a ser controlado. Mas afinal, o que eles realmente fazem? E eu adoraria saber sua opinião sobre isso, mas eles estão te preparando para ser controlado. Quero dizer, parece que eles estão tentando criar humanos robôs que simplesmente não pensam em nada, não questionam nada e de preferência nem sentem nada, para que possam ser completamente controlados para qualquer propósito. E a linguagem é assim, tipo, se você conhece alguém e precisa ir fazer alguma coisa, eles não são como qualquer pessoa com quem você lidaria para resolver algo. Não se chama terminal. Ah, nossa, vá ver aquele terminal e eles vão te ajudar com isso. Nossa, isso é muito 1984, de certa forma,
E essa é a ironia disso. Quando li 1984, tinha 16, 17 anos, porque eu conseguia ler em um nível avançado, mesmo não conseguindo escrever por causa do estudo da doutrina, lembro de ler aquilo e pensar, graças a Deus, não estou em uma situação como essa. Certo? Mas você estava... Uau! É. O que é louco nisso é que eles basicamente estão te dizendo que sua experiência de infância, seus anos formativos, na verdade não significam nada. E se você é adulto, está tudo bem. Você entra numa seita e dizem que seus anos formativos, sentimentos, traumas e estresse não importam, que tudo pode ser apagado. Mas é completamente destrutivo para uma criança de 5 anos que está justamente nesses anos formativos da vida, não ter absolutamente nenhum ponto de apoio, nenhuma base, nada. E isso quase lembra aqueles orfanatos romenos dos anos 70 e 80, onde, tipo, as crianças não tinham nenhum contato físico e não recebiam nenhum cuidado. Porque eram 3 freiras cuidando de, sabe, 400 crianças ou algo assim. É uma loucura. E tivemos meio que um experimento científico infeliz que aconteceu na Romênia quando proibiram o controle de natalidade, que é que os níveis de psicopatia e comportamento antissocial nessas crianças são altíssimos porque elas se desenvolveram desse jeito. Sim, quero dizer, para responder, não sei se cheguei a responder totalmente a sua pergunta sobre como era a sensação. Sabe, por volta dos 5 ou 6 anos de idade, eu basicamente comecei a ficar completamente insensível. Sim, tipo, em certo momento, eu volto para casa, sabe? Eu vou visitar minha avó em Nova York a cada 2 anos. Ela me coloca na banheira, olha meu corpo e sou levado às pressas ao pronto-socorro porque ninguém o observava. O nível de animalização é difícil de descrever, sabe? Aí você recebe treinamento para não reagir e depois é estigmatizado. Se você fica emotivo, ou fica doente, ou se envolve em acidentes, então como isso se sente? E então, sim, quero dizer, realmente para responder a sua pergunta, é como esse conceito do tipo, existe um conceito muito forte que te atinge. Sabe, aos 3, 4 anos, isso é todo dia na Scientologia, esse conceito do maior bem para o maior número de pessoas que você gosta. E é muito parecido com o comunismo, você sacrifica o indivíduo pela vontade do Estado. É, certo, é isso que parece. É o que parece. Dizem a você com 4 ou 5 anos que está sofrendo. Quando sua mãe te visita semanalmente ou mensalmente e vai embora, você basicamente se desmorona psicologicamente. Eu tinha esses colapsos em que precisavam de 3 babás para me segurar, e então ela ia embora e eu simplesmente desmoronava. Então era isso que acontecia. E te dizem que sim, que há uma salvação planetária no final disso, e você acredita, sabe? Você tem 5 anos, então você acredita. E é como viver nisso, é como um cenário kafkiano, um pesadelo existencial. Mas você não sabe disso porque é o único mundo que você já conheceu. É o único mundo que você conhece. Isso meio que me lembra, tipo, uma combinação estranha entre a China de Mao, o Camboja de Pol Pot e um orfanato romeno. Isso realmente me deixa perplexo e triste, pois meu filho tem 6 anos, ainda é praticamente um bebê. Não consigo imaginar crianças pequenas sendo tratadas assim. É horrível. Fazer ele guardar os legos e tirar os sapatos na porta, tipo, isso já é. A gente já fica feliz com isso, sabe? Não precisamos que ele seja emocionalmente frio, um autômato. Quero dizer, isso é exatamente o oposto do que eu quero pra ele. E isso me faz pensar, quem? Então, quem comandava a Scientologia naquela época, quem comanda agora? Quero dizer, você acha que essas pessoas realmente acreditam? Ou elas estão por dentro da piada de que é tudo uma besteira, um golpe pra conseguir dinheiro e poder? Bem, o líder atual, eu acho que é um pouco dos dois, mas acho que ele acredita nisso de certa forma. Novamente, sabe, há muito debate entre as pessoas que deixam a Scientologia. Elas formam esse tipo de comunidade de comunicação no YouTube e em outros lugares. Eu realmente não acho que elas deveriam. Eles chamam de comunidade e sempre digo, se várias pessoas saem de um hospital psiquiátrico, elas deveriam ter uma comunidade? Acho que sim, mas deveriam mesmo? Uma das coisas que você vê as pessoas que deixam a Scientologia fazerem é que tudo é feito com ameaça, ameaça de punição, ameaça de brutalizar alguém psicologicamente ou através do que eles chamam de desconexão. Ao fazer algo, você é excluído do grupo e proibido de falar com amigos ou família, isso sempre paira sobre você.
Percebo que muitos que deixam a cientologia seguem agindo assim uns com os outros por 20, 30 anos até o fim da vida, mesmo após saírem. E não estou dizendo isso como um julgamento, porque eu mesmo preciso me observar constantemente para ter certeza de que não estou fazendo isso. O pensamento preto no branco é intenso. Eu me lembro que estava conversando com Dove Barron uma vez e disse a ele que era o sistema de controle mental mais sofisticado da história. Ele perguntou, mais do que mal? Respondi, sim, ele continuou. Conversei com uma mulher que cresceu na China maoísta e fiz só uma pergunta simples para ela. Era a neta de alguém que havia crescido na Revolução Maoísta. E Dove perguntou a ela se Mao era bonito e ela respondeu, muito, e você sabe. Mesmo assim, ao ler sobre outros sistemas, como orfanatos romenos ou sobre coisas assim, eu sinto isso. E eu poderia ser específico. Eu não sei o quão específico você quer que eu seja, mas acho que a cientologia vai muito mais longe do que Mao ou Stalin ou qualquer outra pessoa jamais foi. Bem, sim, quero dizer, eles estavam tentando criar uma nação, mas todo mundo ainda tinha que trabalhar e era difícil. Quero dizer, eles tinham polícia secreta e coisas assim. Mas parece que você era muito menos livre do que alguém crescendo na Rússia de Stalin. Não, eu estou nas ruas de Hollywood e sou completamente um prisioneiro ao mesmo tempo. E estou em bairros pobres nas ruas de Hollywood e sou um prisioneiro completo. Quero dizer, você tinha, e também o que você sabe. Existe um campo de concentração que faz parte da organização paramilitar. E se você vacilar, e todos nós, existe um campo de concentração infantil. Chama-se Força de Projeto de Progresso de Reabilitação, com unidades para crianças e adultos. Se você vacilar, pode acabar lá por anos. Meu irmão, aos 16 anos, estava em um campo de concentração administrado por essa organização paramilitar lá em Hollywood. Dos 16 aos 23, 7 anos, por ter feito sexo com a namorada. E você não tem permissão para andar, então ele ficou nessa coisa por 7 anos, ele não andou por 7 anos. Ele dormia nos túneis ou nesses quartos expostos ao telhado, em tipo, sabe, tapetes ou colchões velhos. Ele comia lavagem, era forçado a trabalho manual por 10 horas diárias, estudava para o doutorado por 5 ou 6 horas e dormia 6 horas. Isso é loucura. Você não tem permissão pra andar, ou seja, você corre pra todo lugar. Você corre para todo lugar e não tem permissão para falar, a menos que alguém fale com você. Então, digamos, você é uma mãe ou um pai e é colocado nessa situação. Você não vai falar com seu filho ou cônjuge por 5 ou 7 anos. E se, por exemplo, seu filho te vir andando pela rua L. Ron Hubbard, no meio de Hollywood e North Barrendo? Quando eu era criança, e meu pai, ele te vê correndo, porque você está no campo de concentração e usa tudo preto e usa braçadeiras. Pelo seu comportamento, parece que saiu direto de Dachau ou Auschwitz. Ok, e seus filhos dizem, então seu filho de 5 anos diz, pai, você não pode responder a menos que seu filho diga algo para você, você não pode falar com seu filho. Quando eu tinha 7 ou 8 anos, talvez um ano depois, estava na maior operação do FBI da história. A cientologia fez a maior espionagem industrial contra o governo dos Estados Unidos. Um ano depois, sem ver minha mãe porque ela treinava fora, disseram: "Vamos te levar para vê-la nos dormitórios." Ela estava nesse campo de concentração e eu não me lembro de ter conversado. Era como uma sala com várias mesas de baralho, todos de preto, parecendo uma sala de visitas de prisão. Isso é loucura. Temos que falar sobre essa operação do FBI, porque, claro, as pessoas ficam tipo, espera, o quê? A maior operação do FBI da história? Como isso é possível? Então, quando eu tinha 7 anos, fui acordado às 11 da noite ou meia-noite. Todos nós, crianças, estávamos sendo tirados da cama e nos disseram que isso nunca tinha acontecido antes e que todos tínhamos que levantar e ir para o prédio principal porque havia pessoas visitando e que eles precisavam que iam entrar nos nossos quartos e queriam nos proteger de uma inspeção, acho que eles podem ter chamado de inspeção. Eles nos levaram para o prédio azul famoso da TV, um hospital antigo, bem orwelliano, com uma grande placa no topo. Sim, eles nos colocaram no Salão Líbano, uma sala grande, tipo teatro, onde há discursos. Ficamos lá só nos mantendo com centenas de crianças. E então, de repente, esses caras de terno começaram a entrar, então eles nos colocaram na sala ao lado e fizeram isso. Foi uma 24 horas, foi a maior operação do FBI na história dos Estados Unidos. E ainda pode ser, porque a cientologia tinha infiltrado o governo dos Estados Unidos e tinha infiltrados em todos esses diferentes
órgãos burocráticos, essas instituições do governo federal e estadual. E quero dizer, havia uma mulher que, de novo, isso tudo está em registros públicos. Vou dizer algo que é chocante. Isso se chamava Operação Branca de Neve. Armaram para ela. Paulette Cooper, nos anos 70, escreveu o livro O Escândalo da Cientologia. Eles armaram para ela, acusando-a de ameaças de bomba contra o governo federal, e ela estava prestes a ir para a prisão. Por décadas, ela foi indiciada, ficou suicida. Essa mulher, também chamada Pollock Cooper, era uma mulher que, quando bebê, sobreviveu ao Holocausto. Estamos falando de uma sobrevivente do Holocausto. Ela quase foi presa na operação do FBI, que está na Wikipédia como Operação Branca de Neve. Não estou inventando, sei que parece loucura. Eles descobriram que a Cientologia a incriminou por essas ameaças falsas e ela foi inocentada. Eles nos mantiveram acordados a noite toda, mudando-nos de quarto enquanto os agentes entravam. Eu tinha 7 anos e via tudo pelos olhos de uma criança dessa idade. E, sabe, quando fiquei mais velho e olhei para trás, percebi que eles conseguiram, sabe? A esposa de Hubbard foi para a cadeia, Hubbard foi considerado um co-conspirador não indiciado. 8 líderes da Cientologia foram para a cadeia. O único motivo pelo qual Hubbard não foi preso foi porque ameaçaram ela e disseram: se você não disser que foi tudo culpa sua, você vai receber isso. Você vai ser tirada do testamento. Vai haver uma consequência, certo? Então, Mary Sue Hubbard, a esposa de Hubbard, assumiu a culpa, e ela não tinha, e assim Hubbard não foi totalmente indiciado, o que era tudo mentira. Ele estava comandando tudo, com certeza, e se você conversar com pessoas que estavam lá na época, elas vão te dizer que ele estava comandando tudo. Quando fiquei mais velho e olhei para trás, vi que inocentaram essa mulher e descobriram todos esses crimes. Cresci cercado por máquinas de triturar, sempre destruindo coisas e documentos para a Cientologia, sem saber o que eram, ainda crianças. A gente entrava numa sala e havia uma sala cheia de documentos e passávamos dias triturando essas coisas. A gente nem sabia ler. E então, quando olho para trás, anos depois, Jordan Harbinger, sabe? Isso meio que partiu meu coração porque eles não se importavam com a gente. Não, eles não se preocupavam com como essas crianças estavam vivendo. Mas a Cientologia foi muito esperta. As condições de vida eram animalescas e horríveis. Então eles foram muito inteligentes ao nos tirar dos dormitórios. Quando o FBI entrou no prédio da fonte onde morávamos, um cortiço, não encontraram ninguém lá. Eles só viram esses quartos dilapidados com camas dentro e eles não tinham um contexto para aquilo. Certo? Eles não queriam muitas crianças lá porque pensariam: meu Deus, estão comandando o tráfico humano. Nossa, meu Deus. Então essa batida foi insana e eles simplesmente... O FBI viu todas essas crianças e pensou: nada pra ver aqui, tipo, eu não entendo como eles não pararam. Sabe, quando eu, de novo, sabe como é. Mesmo no último mês, meu ponto de vista mudou, sabe? Eu costumava olhar pra trás, sabe? Quando fiquei um pouco mais velho, comecei a pensar, sabe? O FBI realmente me decepcionou, porque eu quase morri e muitos dos meus amigos, eu perdi muita gente. Claro, mas quero dizer, sinceramente, sem ser grosseiro, vocês deviam estar cheirando mal. Como o FBI não notou? Uma sala cheia de crianças com infecções no rosto e dentes podres que cheiram mal, e eles apenas dizem: não, nenhum problema aqui. Ei, sabe, aquele quarto lá em cima com 80 beliches apertados em um cômodo de 4 metros. Você vê esse monte de crianças aqui que estão todas doentes e desnutridas e têm infecções oportunistas. Enfim, o que tem pro almoço, sabe? Tipo, sim, eles falharam com você. Sim, eles realmente falharam com você. Sim, quero dizer, o que eles faziam era que toda vez que o FBI entrava em um cômodo, eles nos levavam para outro cômodo. E acho que o que eles estavam dizendo pro FBI era: bem, você. Não queríamos que as crianças vissem isso enquanto éramos tratados como animais. Mas tipo, que pena, somos o FBI. Você não escolhe quem vê que estão sendo invadidos. Cala a boca. Mas eles estavam invadindo eles por causa da infiltração. Então eu não sei, sabe, tipo, você, literalmente no último mês, enquanto as pessoas entraram em contato comigo e me mandaram mensagens. Quero dizer, uma das coisas que percebi, e eu adoraria saber sua opinião sobre isso porque sei que você morou em Los Angeles, é que eu sinto que a cidade de Los Angeles me decepcionou. Eles com certeza, claro. Quando você anda pela Cientologia, olha, cara, eu morava na Hollywood Boulevard. Existe um museu inútil chamado Museu L. Ron Hubbard, que ninguém visita e está cheio de mentiras sobre ele.
Do outro lado da rua, a outra atração com 8.000 romances escritos por ele e produções teatrais. Eu estava cercado pela cientologia. E você vê esses jovens que têm tipo 18 anos, talvez. Eles entram em um ônibus. Dá pra ver que são de Idaho, estão na cidade grande e parecem assustados junto com o grupo. E você fica tipo, isso é tráfico de trabalho. Primeiro de tudo, é tráfico de trabalho. E essa é a parte que eu consigo ver que é óbvia. E eu nem sou da cientologia. E agora você tem denunciantes e relatos em primeira mão, e você tem, com certeza, você tem inspetores de obras e inspetores de serviços públicos e policiais que vão lá. Todas essas pessoas moram aqui. E é tipo, isso não deve ser legal, mas não é meu trabalho nem da minha conta, sabe? Sim, Los Angeles falhou e segue falhando. E simplesmente não faz nenhum sentido pra mim que essas pessoas sejam autorizadas a trabalhar lá e não ganhem dinheiro nenhum. É simplesmente insano pra mim que isso tudo sequer exista. Algo que acho que você vai achar interessante, e isso não está no livro, é que mesmo estando preso, eu também era livre para circular entre os prédios, certo? Então eu fazia isso. Mas eu pegava ônibus pela Hollywood Boulevard, com 7 anos de idade, uau. Meu trabalho era buscar meu irmão no Chateau Elise, conhecido como Centro dos Artistas ou Celebrity Center, a alguns quilômetros, e levá-lo para casa. Então eu ficava indo e voltando entre os prédios o tempo todo, e em alguns dias, se eu não estivesse sendo obrigado a fazer trabalho forçado, porque eu estava realmente envolvido nisso, não sei o quanto você quer que eu fale sobre isso, mas eu fazia trabalhos forçados absurdos para uma criança. Sim, quero. Minha próxima pergunta. Eles te faziam realizar tarefas perigosas ou especializadas? Recursos humanos. Sim, espero que até o final cheguemos a partes boas, pois vejo algum tipo de final feliz na história. Mas assim, uma coisa que eu acho que eu não escrevi sobre e que eu também não falei muito é... Às vezes eu ia até o Griffith Park e subia até o letreiro de Hollywood sozinho, eu simplesmente ia ao parque para fugir um pouco. E ou nas cavernas Bronson, e inevitavelmente nesses dias, porque eu nunca ia à escola, eu estava sendo deixado de lado. Acontecia o tempo todo de policiais verem um garoto de 8 anos sozinho, tipo nas cavernas Bronson, ou andando perto do teatro grego. E eles paravam o carro e diziam: "Ei, garoto, por que você não está na escola?" E eu aprendi que existia uma palavra mágica. E se eu dissesse essa palavra mágica, os policiais entravam no carro e iam embora sem fazer mais perguntas. E essa palavra mágica era cientologia. Se eu simplesmente dissesse que estava envolvido, que eu era um garoto da cientologia, eles simplesmente iam embora. Uau, acho que a cientologia tinha um acordo. Educamos todas as crianças em casa com horários diferentes. Isso basta pra nós. Eu sei que a cientologia fez essa coisa que o Hubbard fala na doutrina de inteligência dele, chamada de safe pointing, onde eles estão. Existe toda essa doutrina que ensina as pessoas a irem fazer amizade com o governo para que possam usar o governo a seu favor. Se surgir algum problema com crianças ou questões burocráticas, uma das medidas que tomam foi recentemente proibida, algo inédito em 40 ou 50 anos, que todos os eventos da cientologia nos últimos 40, 50 anos foram assim. Bem, vamos dizer 40 anos, sabe? 30 a 40 anos, ok, foram assim. Eles contratam policiais aposentados ou de folga para fazer a segurança desses eventos. No fim do ano, eles realizam um grande evento de celebridades no Centro dos Artistas, em frente ao Birds, La Poubelle e outros restaurantes na Franklin, chamado Histórias de Natal. Todo esse dinheiro, Jordan, vai para a Liga de Atividades da Polícia. E você via Danny Masterson. Ele trazia o Ashton Kutcher e eles faziam essa peça brega. E todo esse dinheiro vai para as atividades da polícia. Liga de Atividades. Então, de muitas maneiras, a polícia meio que era comprada, sabe? Eles estão dando, estão fazendo, estão pagando demais para esses caras. Quando fazem hora extra, contratam policiais aposentados. Então, a SO Cientologia estava profundamente envolvida com o Departamento de Polícia de Los Angeles, e eles chamam isso na Cientologia de seguro, apontando para as autoridades. Quero dizer, nem sei se isso é legal. Eles permitem? Quando trabalhei como segurança em Detroit, contratávamos policiais de folga e todos podíamos andar armados. Ele disse, não vejo os caras dos aquecedores de mão. A gente, cometendo crimes rés, você ganha $30 por hora. Quero dizer, era isso mesmo. Isso só aconteceu no último ano e meio, com esses manifestantes não cientologistas enlouquecendo pelo mundo todo, mas também enlouquecendo em Los Angeles. Tem esses manifestantes que não são cientologistas. Alguns jovens que cresceram dentro disso têm aparecido nas reuniões do LAPD, nas reuniões do Conselho da Polícia, nas reuniões de obras públicas e estão passando essas informações para eles.
E no último ano e meio, pela primeira vez em 30, 40 anos, eles não estão mais permitindo que policiais de folga façam a segurança em eventos da Scientologia pela primeira vez nesse último ano e meio. Quero dizer, um dos motivos pelos quais finalmente decidi falar é que senti que estávamos ficando velhos, Jordan, e nossa história nunca tinha sido contada. Isso aconteceu, o que aconteceu comigo como filho de paramilitares, aconteceu ao longo de 40 anos em 4 continentes: Sydney, Austrália, sul da Inglaterra. Quero dizer, Neil Gaiman fazia parte da primeira geração de crianças a quem isso aconteceu, mas sul da Austrália, sul da Inglaterra, Copenhague, Dinamarca, centro de Los Angeles, Flórida Central, e depois locais satélites como Joanesburgo, África do Sul e Cidade do México. Muitos cultos são assim, certo? Tem coisas malucas e as pessoas vão. Por que internacional? Nos arredores de São Paulo, Brasil, com muito dinheiro, você consegue se safar de muita coisa, até subornando o governo. Assim como eles fazem em Los Angeles. Não estou apontando para o Brasil, obviamente Los Angeles está totalmente envolvida nisso. É fácil distribuir dinheiro em muitos lugares, até nos Estados Unidos, onde deveríamos ser melhores e não permitir isso. Mas estou me desviando do assunto. Cara, no livro você conta que limpava dutos com produtos químicos quando criança porque cabia lá. Não saber ler ou escrever e só tirar notas F na escola pública é mais um fracasso. Você está na escola pública, não sabe ler nem escrever com 10 anos e a escola acha normal como se você fosse burro, mas não é bem assim. Isso durou cerca de 6 a 8 semanas e então fui mandado para casa. Ok. A primeira vez que fui mandado para casa pela escola primária Veneza, eu estava numa turma para crianças burras. Após 6 semanas, fui mandado embora por não ter roupa de baixo e nunca voltei. Poxa, isso é um fracasso total. E também eles teriam percebido. Ei, ele não é burro, na verdade ele é muito inteligente, só não sabe ler ou escrever. Tem um problema aqui. Isso é abuso, não uma falha genética. É, mas também ele não tem roupa de baixo. Ele não tem roupa de baixo. Se uma criança aparece sem roupa de baixo, você não pensa em puni-la, pois nem todos têm roupas assim. Pessoas abusadas, sem teto ou muito pobres deveriam poder receber doações, incluindo roupa de baixo ou dinheiro para comprá-las. Enviar uma criança para casa é exatamente o contrário do que deveria ser feito. Isso é só mais uma falha do sistema em perceber esse problema e lidar com ele de qualquer forma. E a gente tinha piolho crônico, pegava tanto piolho que o cabelo ficava todo branco antes de tratarem. Estamos falando de algo desumano. Quero dizer, mesmo quando eu era criança na fábrica de bebês, passei os primeiros 2 anos e meio da minha vida olhando para o teto, com pouco ou nenhum contato humano. Deus, como eu posso descrever isso? Tinha uma senhora e isso foi uma geração depois da minha. Mas ela descreveu que nós, quando bebês, ficávamos tanto tempo lá dentro que depois de 6 meses, quando nos tiravam de lá, a gente tinha medo do sol. Imagine ter medo do sol em Los Angeles. E tudo isso a apenas 1 ou 1,5 quilômetro da delegacia de polícia de Rampart, que você sabe, historicamente, é provavelmente a delegacia mais policiada e corrupta da história dos Estados Unidos. Mas ainda assim, né? E as leis de tráfico humano que teriam salvado minha vida só entraram em vigor no início dos anos 2000, as leis de tráfico de crianças e de tráfico humano. Mas trabalho infantil. Quando eu tinha 8 anos, nós nos mudamos para esse hospital inteiro, esse hospital antigo. Antes de ser azul, ele era cinza, e enquanto ainda era cinza. Eles queriam limpar as saídas de ar e me colocavam em um traje de proteção grande. Eu passava o dia todo com Navel Jelly, um composto tóxico, esfregando as saídas de ar. No início era uma aventura. Você entra lá com roupa espacial e salva o planeta, mas depois de semanas fazendo isso, virou uma tortura. Eu acabava dormindo lá dentro, simplesmente pegava no sono, e você pensaria que não poderia piorar. Eles me deixavam sozinho para cuidar do meu irmão, até meus 8 anos e meio, mesmo com minha mãe presente. Ela sumia por anos para treinar para ser conselheira de máquinas. E aí um dia eles apareceram nos dormitórios e disseram: precisamos que você trabalhe em um projeto lá no prédio principal. E eles me levam para um andar mais alto e eu entro e vejo algo que nunca tinha visto antes. Eu vejo todos esses quartos reduzidos ao esqueleto em todo o antigo hospital. E eu vejo esse tipo de papel pardo, e debaixo do papel pardo há tufos de algo que parece algodão doce. Ah, sim, e eles me dão luvas de cozinha e me dizem que eu vou colocar o algodão doce, ou o que chamam de fibra de vidro, certo? Sim, só com luvas de cozinha.
nem mesmo uma máscara, em grandes sacos de lixo industriais. E havia centenas desses quando terminamos, e eu os enchia o dia todo. Quando terminei, percebi rapidamente que tinha fibra de vidro na boca, na garganta e por todo o meu corpo de 8 anos. E eu não. Naquela época, morávamos 5 pessoas em um estúdio de cerca de 10 metros quadrados. Meu irmão dormia na cozinha, eu dormia no chão, era realmente um cortiço. Meu irmãozinho e meu padrasto. Minha mãe dormia na cama, meu irmão mais velho na cozinha, que nem era de verdade, e eu no chão. Tinha tanta barata que todas as noites naquele quarto eu dormia fora dos dormitórios por um tempo, porque queriam que eu cuidasse do meu irmãozinho. Eu dormia em uma almofada e puxava minha camisa por cima da boca para que as baratas não entrassem na minha boca. É desse nível que estamos falando. Mas quando eu chegava em casa, meus pais só chegavam às 10 ou 11 horas. Então eu tomava esses banhos fervendo toda noite quando chegava do trabalho com fibra de vidro, e aí meus poros abriam e a fibra de vidro saía flutuando. Depois eu repetia tudo no dia seguinte. Isso é tão perigoso, é uma loucura que isso tenha sido permitido. Quero dizer, poxa, agora está realmente nojento, né? Parte do atrativo da cientologia para as pessoas é a presença de celebridades. Em algum momento você pensou que se a cientologia não fosse real, tantas pessoas famosas e incríveis não estariam aqui, certo? Você tem, tipo, Giovanni Ribisi ou, sei lá, e Tom Cruise lá dentro, e é tipo, sabe, agora o Danny Masterson está preso para sempre. Quero dizer, você tem essas pessoas lá. A vida dele, literalmente, a vida dele na prisão. A vida dele na prisão por tudo o que fez. Essas pessoas estão lá. E certamente parece legítimo, entendeu? Ou, tipo, essas pessoas são inteligentes, essas pessoas são bem-sucedidas, com certeza elas estão vendo algo que a gente sabe do qual estamos nos beneficiando. Isso passa pela sua cabeça de alguma forma, ou você só pensa, tanto faz, deixa eu só passar por mais um dia tirando fibra de vidro porque eu tenho 8 anos e meio. Antes de tudo, eles tinham muito orgulho. Quando criança, minha mãe gostava do John Travolta. Um dos poucos filmes que assisti com minha mãe na infância foi Os Embalos de Sábado à Noite. Nós caminhamos do Prédio Azul até a Hollywood Boulevard só para assistir a esse filme. Então, com John Travolta. Então, quero dizer, escuta. Eu conheci Giovanni Ribisi pela primeira vez antes de ele ser famoso, quando eu tinha 16 anos, certo? Então, mas realmente onde isso foi verdade mesmo foi quando eu estava trabalhando usando uniforme. E, de novo, uma das coisas das quais eu mais tenho vergonha quando olho para trás é engraçado do que a gente sente vergonha e humilhação. Eu tive dificuldade para escrever sobre isso. Eu estava usando, tipo, um uniforme branco completo militar na Flórida Central, numa cidade turística, sabe? Quando eu penso nisso aos 19 anos, mas quando eu estava lá, é meio que onde as pessoas mais elitizadas deles vão. Chama-se Flagland Base. Certo, e tudo acontece nesse hotel, que é esse hotel lindamente restaurado chamado Fort Harrison. Lá, celebridades e as pessoas mais bem-sucedidas da cientologia vêm de todo o mundo. E lá, você sabe, Tom Cruise tem um apartamento lá, então você encontra... Eu estou conhecendo artistas famosos como Gottfried Heldwein. Eu conheço, sabe, Chick Corea, o empresário dele, pessoas como professores universitários, físicos, advogados, acadêmicos de todo o mundo. E eu tinha 17 ou 18 anos, com certeza, Jordan. Eu começava a me sentir como um escravo, tendo conceitos sem saber o que era um escravo. Nunca fui educado e não sabia escrever, mas lia razoavelmente só estudando a doutrina. Passei então a sentir que estava sendo controlado. E aí, toda vez que eu encontrava alguma pessoa famosa, eu conheci John Travolta. Quando eu tinha 18 ou 19 anos pela primeira vez, eu ia lá, sabe? E ele era legal. E você encontrava essas pessoas realmente ricas e bem-sucedidas de todos os tipos, acadêmicos, advogados, médicos, e você dizia, quero dizer, Gottfried Hellenwein. Até o pai do Neil Gaiman, sabe? Neil Gaiman ainda não era famoso. Conheci ele aos 19 anos, era impressionante. Poucos sabem disso. O pai de Neil Gaiman não só era confidente de Hubbard, porta-voz internacional da cientologia, mas também comandou a polícia secreta da cientologia por um período de tempo. É louco que isso até exista, né, a polícia secreta. Cara, eu preciso perguntar sobre essa coisa das celebridades, porque por que você acha que aquelas pessoas estavam lá? Quero dizer, agora que você sabe, a cientologia é 100% besteira e um culto de controle autoritário. Por que essas pessoas estão nisso? O que elas precisam disso? Sabe, Tony Ortega fala sobre isso e eu acho que ele está certo.
Quero dizer, só recentemente que eu realmente quero dizer, olha, até 2 anos atrás, quando decidi escrever isso, eu estava vivendo um segredo, uma vida dupla, desconectado de mim mesmo, certo, literalmente. Tenho pensado muito nisso desde o lançamento do livro e ao receber tantas mensagens. Mas, sabe, acho que Tony já disse isso e acho que ele está certo sobre isso. Ele é jornalista, esse cara que escreve muito sobre cientologia, ele tem um blog, é tudo sobre você, né? Você faz aconselhamento com máquina para supostamente se livrar de certas coisas. É meio como Freud usava, era esse tipo de coisa, chamado por Freud de terapia de abreação, onde você realmente é parecido com MDR, que tem respaldo científico. Você revive momentos dolorosos da sua vida para eliminar o sofrimento emocional que causam, usando uma máquina específica, mas como essas máquinas funcionam? Eles meio que mentem para você sobre o que ela faz, e quando você passa a acreditar na máquina, eles te controlam. Certo, mas eu acho que tudo é focado em você. Os cursos são todos sobre você. É algo muito narcisista. É um grupo baseado em você, não é um grupo comunitário. Você está se livrando de toda a sua dor do passado para que você possa. O objetivo da escada da cientologia é completar todos os níveis, o que muitos famosos fazem. Tom Cruise está no nível 8, o mais alto da cientologia. Greta Van Susteren também está, assim como Judy Norton-Taylor, que era a garota Mary Ellen de Os Waltons. E tem também, você sabe, John Travolta. Ele chegou ao nível 5. Kelly Preston, antes de morrer, estava no nível 8. E Kirstie Alley também estava no nível 8. Ok, e você está vendo todas essas pessoas, mas basicamente, sabe, é tudo isso. O que você está tentando fazer é se livrar de todos esses momentos de dor do passado. E então você faz isso. Em um nível cada vez mais de cosmologia, existem todos esses níveis secretos. Só cerca de 3 a 5% dos cientologistas conseguem chegar lá, pois isso custa centenas de milhares ou até $1 milhão. Poucas pessoas alcançam os níveis secretos dessa estranha cosmologia de ficção científica, mas você tenta se livrar da dor para voltar a ser. Você pode se livrar permanentemente do seu corpo e voltar ao seu estado semelhante ao de Deus. E é tudo baseado em você. Certo? Isso atrai pessoas que vivem em função da própria imagem e de si mesmas. Acho que sim, acho que sim. E se você for ao centro de celebridades, a maneira como a cientologia atende os famosos, Jordan é tipo um nível de... Já estive em muitos sets de filmagem, tenho amigos, atores famosos que não são da cientologia. Já estive nesse mundo de diretor em Hollywood. E eu já vi como os atores são tratados no set de filmagem, que é muito bom, eles ganham muito dinheiro. Mas comparado a como você, como um ator famoso, seria tratado no centro de artistas da cientologia, tipo Will Smith e Jada Smith, existe uma cientologia secreta, um estacionamento exclusivo para celebridades, onde elas não encontram outras pessoas. No centro de celebridades, você acessa o estacionamento subterrâneo do prédio. Há algo coberto e você aperta outro botão se for o Will Smith. Você acessa um estacionamento secreto, sobe por um túnel privado até o escritório do presidente, faz a auditoria e recebe aconselhamento confidencialmente. Entendi. Já vi essa entrada por causa dos seguranças estranhos. Como trabalhei com segurança nos meus 20 anos, costumo conversar com eles. O que está acontecendo? Como vai o dia? Está quente aqui fora. Normalmente, seguranças em lugares como bancos dizem é só mais um dia, pois costumam ser policiais aposentados ou algo parecido. Os seguranças da cientologia são muito estranhos, principalmente no centro de celebridades, e logo percebi, esse não é um segurança de verdade. Esse uniforme é barato, esse visual é barato, esse cara não está em boa forma, tipo, ele não é um policial aposentado, ele é só um cara qualquer. E eu não sei, você me diz. Eu suspeito que eles são apenas recrutas como qualquer outra pessoa, recrutados de lugares como a Eslovênia para virem morar na grande cidade dos Estados Unidos. E eles dizem, seu trabalho é ficar 11 horas por dia no sol com esse colete. E eles aceitam, pois não parecem atentos ou vigilantes, não têm aquele olhar de segurança. Tipo, é uma mistura. Posso te contar? Vou te contar uma história que nunca contei. Então, é uma mistura. Tipo, o pessoal da segurança interna que faz parte do grupo C, os eslavos galácticos, ou o grupo paramilitar religioso, eles são bem assim. Eles são treinados em segurança da cientologia, andam de bicicleta e é meio estranho. Eles não parecem ou agem como seguranças, parecem mais uma força de robôs, mas tem muitos deles. Quando você vai ao centro das celebridades, o centro dos artistas, tem muita gente famosa. Você vê Isaac Hayes andando por lá, sabe? Tem muitos famosos. Caminhe de
Jeffrey Tambor, Will Smith, Beck, Jason Lee. Quem está lá agora? Poxa. Jeffrey Tambor, um cientologista? Ele saiu agora, mas ele estava dentro. Mas sim, minha mãe era a conselheira do Jeffrey Tambor, certo? Me surpreende que eles possam sair, já que não é algo como, ei, não saia ou podemos te chantagear. Quero dizer, acho que isso provavelmente é uma grande parte do que está acontecendo com o Cruz e o Travolta. É os dois. É tipo, tudo gira em torno de você, além de termos essas coisas sobre você. Mas sabe, vou te contar uma história maluca que nunca contei. Mas alguém muito próximo de mim, o filho desse meu amigo próximo, estava. Existe um segredo da cientologia, na verdade não é segredo. Existe uma escola tipo Hogwarts da cientologia no interior do Oregon, a cerca de 2 horas de Portland, e ela se chama Sheraton, onde cientologistas ricos mandam seus filhos, chamada Escola Delphian. E é chique. E sabe, eu tenho alguém próximo de mim cujo filho estava estudando lá no ensino médio, e ele começou um relacionamento com Bella Cruz, filha de Tom Cruise. Então eles ficaram em um relacionamento por 1 ou 2 anos e esse garoto foi lá em casa um dia. Ele disse que estava perto da minha casa quando eu morava no Talmadge, próximo ao centro de Los Angeles, com a namorada dele. Conversei com eles por 20 minutos antes de notar que era o filho do Tom Cruise. Ela também contou coisas muito loucas que você nem perguntou. Mas um dia eles estavam no Celebrity Center e no Artist Center. E lá eles têm policiais aposentados. Eles parecem estar só ali, meio curvados, mas estão armados. E um cara entra no estacionamento e o filho do meu amigo está com a namorada dele, Bella Cruz, e um cara começa a se aproximar do café, que é por onde você entra antes de chegar na entrada com 2 katanas. Tudo bem. O fora de serviço. Tem um homem que parece velho e curvado, mas está ali para proteger Bella. Então ele vê que esse cara está andando e não para, então ele se aproxima do cara, porque o cara ainda está no estacionamento e agora está meio escondido. Tipo, meu amigo e Bella não conseguem ver o cara, mas ainda conseguem ver o policial, o cara de terno, aquele terno ruim, mal feito. E ele grita para o cara, pare! E então o cara, aí ele saca uma arma e diz, pare ou eu paro você. Estou parafraseando, atira e mata o cara. Meu Deus. Ok. Sim, então, você sabe, é Hollywood, ainda é Hollywood. Você ainda está, quando está naquele lugar, a poucos quarteirões da Hollywood Boulevard, certo? Então, sim. Em que ano foi isso? Deus, foi tarde. Ok, não, começo dos anos 2000. Eu ainda não estava em Los Angeles. Me diga o que a Bella falou e se acha interessante para o programa. Você disse, Adam, eu nunca ok. E eu nunca disse isso antes. Mas também era uma das coisas que, naquele momento, eu estava meio dentro e meio fora. Eu estava vendo blogs, incluindo o Anonymous, mas tentando ficar próximo dos meus amigos e família. Porque eu sabia que se eu dissesse que tinha dúvidas, se eu dissesse que era contra, eu ia perder todo mundo que eu já conheci. Então você meio que encontra um tipo de meio termo, onde você meio que faz parte, mas ao mesmo tempo não faz parte. Então eu estou em todos esses sites anti-cientologia e estou olhando para o Anonymous. E minha cabeça está girando, sabe? Tento ficar nesse meio termo, mas é impossível manter por muito tempo. E uma das coisas que li em um desses blogs foi que eles afastaram a Bella, e eu nunca falei sobre isso publicamente. Afastaram a Bella da mãe e contaram isso para ela. Quando eles te expulsam da cientologia, eles emitem um papel amarelo, um papel goldenrod, que declara você como uma pessoa supressiva. Como se você fosse tão mal quanto Charles Manson ou Hitler quando a cientologia vê seu nome nesses papéis. Eles realmente acham que vão te enxergar como um personagem tipo Hitler. Não é só, temos que tratá-lo como Hitler. O goldenrod é assim de poderoso. Eles acreditam nisso e podiam ter te amado no dia anterior. Ela me contou, e eu já tinha lido isso em blogs, mas não acreditava. Uma das razões de eu ficar era achar que a mídia mentia. E Bella, que nem me conhece, começa a me contar sobre como a mãe dela, Nicole Kidman, que ela não vê há 10 anos, é uma pessoa supressiva. E que a igreja, que eu estou chamando de igreja, a Chute ou você, é uma... Eu não quero insultar, às vezes eu digo, eu não chamo de seita, porque eu não quero insultar as seitas, ok? Mas eles convenceram ela, ainda criança, de que a mãe era má e supressiva. E é por isso que Bella e Connor não têm uma relação com Nicole. Isso é tão triste. Realmente. Quero dizer, a gente poderia fazer.
Poderíamos fazer cerca de 12 horas só sobre a cientologia, com cada pessoa que sai, pois muita coisa acontece. Você falou de final feliz, mas tem muito mais no livro. Claro que é um livro longo, mas vou pular direto para o final feliz. Porque em algum momento você acaba na London School of Economics, o que é meio inacreditável. Tipo, como isso aconteceu? Por quê? O que fez você, Jamie, se inscrever na London School of Economics? É como dizer, agora que leio como um aluno da quarta série, quero ir para Harvard. O que quero dizer? E era como se fosse uma situação meio impossível, sabe? Com 19 anos eu estava começando a realmente me sentir como um escravo. Eu estava em Clearwater, Flórida. Eu fui traficado para punições na sala de máquinas do Free Winds, onde sou forçado a limpar o casco. E você não consegue limpar um casco. É uma tarefa de Sísifo, é uma forma de punição. Eu acabava na enfermaria com exaustão pelo calor e eu estava sendo, sabe? E eu jurei, se eles me mandarem aqui de novo como punição, vou fugir porque estou indo para Aruba pela primeira vez como punição. Enquanto passo semanas na sala de máquinas, todos estão festejando em um barco em Aruba. E eu sei que estou prestes a passar por um verdadeiro teste físico. Vou ser submetido a um trabalho físico intenso, sendo gritado e praticamente torturado em uma sala de máquinas com 43 graus. Então eu fugi, pensei, se algum dia me mandarem de volta para cá, eu vou fugir. Eu vou embora, não volto mais para cá. Eu me sentia como um escravo, então quando me disseram que eu ia voltar 6 meses depois, eu fiz isso. Eu descrevo isso no livro, mas foi uma fuga muito angustiante. E eu tive que fingir, jogar todos os meus pertences em um saco, fingindo que estava indo lavar roupa. Troquei de táxi 5 vezes e esperei 4 dias antes de ir ao aeroporto, pois eles estariam me esperando lá. Então foi bem assim. Isso é como escapar, é como ser um fugitivo dos federais ou algo assim. Eles têm gente no aeroporto, tem gente em todas as rodoviárias. Quero dizer, isso é uma loucura. Uma parente me disse aos 16 anos que se eu quisesse enfrentar meu analfabetismo, poderia morar com ela, mas teria que realmente encarar esse desafio. Eu poderia ficar lá quanto quisesse e até estudar mais, desde que estivesse na escola como uma escola de beleza. Você pode ser encanador e terá aluguel grátis, carro, mesada e seguro de saúde se vier para cá. Se quiser lidar com o analfabetismo, uau! Uau. Eu era analfabeto aos 16 anos, ficava sentado nas aulas. Moramos 2 anos em Oregon e eu assistia às aulas no fundo na South Eugenia High School. Incapaz de escrever ou fazer matemática básica, o que era humilhante. Voltamos para o movimento quando eu tinha 16 anos. Mudamos para lá aos 13 e ficamos cerca de 2 anos e meio. Esse parente me leva de avião para Nova York e diz: você pode ficar aqui nessas condições. Eu realmente não sei. É difícil descrever o analfabetismo adulto. Jordan, é um lugar estranho para viver. Eu conseguia ler, mas não escrever, então disse não e fui embora. Estou fugindo aos 19 anos. Eu ligo para esse parente depois de fugir de um quarto de hotel onde troquei de táxi 5 vezes. E eu disse: a oferta ainda está de pé? E ela diz: sim, e eu disse: me mande uma passagem, você pode ir amanhã. E eu: não, não, não. Daqui a 4 dias eu vou para Nova York e começo a fazer aulas de reforço em faculdade comunitária, aprendendo a escrever e matemática básica de criança de 5 anos. É brutal. Faço isso por 1 ano e vou para uma faculdade particular de artes liberais em Westchester, Nova York. Arrumo uma namorada que trabalha com crianças do centro da cidade sem histórico escolar. Dizem que deixam você entrar. Minha parente ouve e sugere: tente, pois estão aceitando crianças sem histórico escolar. Eles aceitam qualquer um. E você é qualquer um, meu amigo. Entro numa faculdade comum por esse caminho alternativo e nas 3 primeiras semanas conheço uma garota incrível que percebe que mal consigo escrever. Certo? Pelo menos você tem suas prioridades em ordem. A primeira coisa que eu fiz foi arrumar uma namorada. E ela disse: você não vai sobreviver aqui, sabe, se não conseguir começar. Então, o que ela começa a fazer por 1 ano, ela reescreve meus trabalhos. E depois de 6 meses fazendo isso, ela diz: ok, agora você vai escrever e eu vou corrigir. Isso é melhor, esse é um sistema melhor. A gente passa por esse processo e percebo na faculdade comunitária que a única coisa em que realmente sou bom são as aulas básicas de economia. Era muito estranho, eu entrava nessas aulas e sentia como se fosse alguém que simplesmente sabe tocar piano. Entendi os gráficos, foi a primeira vez que compreendi algo na vida. Meu professor de economia, que também era reitor, vice-presidente da faculdade e chefe do departamento de economia, veio falar comigo.
E ele disse: James, você está tirando 80% nas suas provas de economia, e eu acredito que você tem um pequeno problema de alfabetização. Eu fiquei pensando, onde ele quer chegar? Onde ele quer chegar com isso? Provavelmente você deveria estar tirando 100, mas você não consegue ler tudo o que está no quadro. Então ele disse pra mim: você pode ir até o castelo. Eles tinham um castelo como prédio administrativo, até o meu escritório. E por que você não me aplica as provas verbalmente para ver se suas notas melhoram? Eu literalmente, quando ele me disse isso, Jordan, é sério. Eu achei que ele era gay. Ele é casado e tem filhos. Achei que ele fosse me pedir sexo oral. Era assim que eu me sentia inútil. Isso é terrível. Sim, esse garoto me falou sobre Londres. Quando me inscrevi, foi para o programa especial em Georgetown e para a Escola de Economia de Londres. Foi tipo um tiro no escuro. Essa namorada me ajudou a melhorar meu CR e todas essas pessoas se uniram contra mim. Eu estava. Eles deveriam ir só por um ano e entrar nesse programa de curso geral de um ano. Se uniram em seu favor? Eles se uniram a meu favor, escreveram cartas para mim e semelhantes, e eu não deveria. Entrei nesse programa de um ano na LSC por isso. Bem, a London School of Economics, que na Europa é equivalente a Harvard ou Yale. Sim, e estou lá há 6 semanas e sento na frente de todas as aulas. Não tem como eu conseguir passar por esse lugar e eu estou atuando e anotando tudo freneticamente. Eu sou religioso quanto a isso porque vou fazer o que for preciso para sobreviver. Bem, esse professor Gareth Austin, que não está em Cambridge, acha que eu estou realmente envolvido. Um americano raro que realmente se interessa pelo que faz. Então ele chega para mim, mais ou menos 6 semanas depois, e diz: olha, se você tivesse alguém para te patrocinar e estivesse disposto a se transferir para o departamento de História Econômica, você poderia ficar sob condicional acadêmica e poderia entrar aqui, terminar sua educação aqui. E eu disse para ele: bom, não tenho ninguém para fazer isso. E ele disse: Talvez você não entenda. Eu cresci em uma seita. Eu não tinha nem roupa íntima. Imagine uma carta de recomendação de professor. sim, eles me perseguiam em Londres quando estive lá e enviaram uma $90 mil por todos os cursos que fiz enquanto crescia. Cientologia me enviou uma cobrança e assim como a London School of Economics cobrou 90... É ainda mais caro do que eu pensava. A Cientologia mandou por fax para o dormitório uma $90 mil por todos os cursos. Eu fiz enquanto crescia porque eu era um aproveitador. Meu trabalho infantil não importava, ok? Certo. Então eles estão me perseguindo em Londres e esse cara diz: ei, você pode ficar nessa condicional acadêmica. Se tirar média B ou B+, pode continuar na London School of Economics, mas precisa deixar as aulas de matemática. Que eu ia reprovar em econometria e estatística. Pensei, ninguém faria isso por mim. Ele disse: sou o chefe do departamento de História Econômica. Ofereci isso porque pensaram que eu estava interessado, mas não estava. Jordan Harbinger. Eu estava desesperado. Há uma diferença, mas vamos poupar ele disso. Ok. De alguma forma, não sei como conseguir, mas era economia qualitativa. Não sei se você quer detalhes. Você deve ter sentido muita síndrome do impostor, achando que não pertencia ali. Nas primeiras 6 a 8 semanas, eu realmente ia andando para a escola todos os dias. Eu pensava, quando eu chegar lá hoje vai ter mordomos ou acompanhantes ou algum tipo de coisa assim. Funcionários me esperando na universidade dizendo que houve um erro no formulário e que eu teria que voltar para casa. Foi assustador e, sabe, foi brutal. Tipo, eu sinto que o que eu tive que passar quando eu tinha 19 anos, 1 ano e meio antes de ir para a LSE. Eu fiz aulas de recuperação por cerca de 2 anos. Depois fui para a Escola de Economia de Londres e me formei 5 anos e meio depois. Incrível, ainda mais para quem não lia nem escrevia antes. Eu sabia ler porque estudava para ser médico. Lembro da minha avó entrando enquanto eu fazia reforço na faculdade comunitária de Westchester. Foi ela quem me deu a oportunidade. E ela diz: o que está acontecendo? Eu disse que não entendo esse negócio de vírgula. Bom, ela não está sozinha. Ela ficou lá por 45 minutos tentando me explicar uma vírgula. E eu pensei, isso é insano. Sabe, eu nunca faria isso. Então, o fato de eu fazer o que faço agora, quero dizer, em abril, quando eu tiver mais uma graphic novel, eu tenho uma saindo essa semana. Eu tenho uma graphic novel saindo em abril. Serão 6 livros. Isso é incrível, Jamie, as vírgulas me chamam. Quando você conseguir usar um ponto e vírgula, aí sim eu vou ficar impressionado. Sim, uma das vantagens na London School of Economics é conviver com pessoas de diversos países. A escola representa mais nacionalidades que as Nações Unidas.
Sim, é realmente impressionante, sim. E então eu acho que quando você faz suas provas, você usa um código e alguém de fora do seu departamento corrige seu teste, eles não sabem quem você é. Então eles provavelmente pensaram que meu problema de escrita era porque eu era um garoto de Pequim ou Kuala Lumpur. Então há muitos jovens que provavelmente escrevem em inglês de maneiras estranhas. Então eu acho que isso me ajudou. Mas naquela época, Esse é um bom ponto. Eles pensam, a escrita dele é ruim, mas é tão terrível quanto a do cara da Coreia do Norte? Não, é parecida. Tudo bem, vamos resolver. sim, mas eu sabia dessas coisas e sinceramente quero dizer, isso é uma coisa estranha de se dizer e eu ficaria curioso para saber o que você acha disso. Mas nesses 2 anos antes, eu fui literalmente quando eu fiz a inscrição para esse programa em Georgetown e na Escola de Economia de Londres, eu pensei, com certeza. Eu nunca seria aceito, mesmo com o apoio dessas pessoas. Passei semanas me inscrevendo, conseguindo cartas e tudo mais para algo que não vai dar certo para mim. Eu basicamente me preparava para fracassar. É, eu conheço esse sentimento. Eu tive um colapso nervoso. Poxa, E eu, quando as inscrições foram enviadas, porque eu só conseguia enfiar minha cabeça no meu próprio fracasso. E acabei dormindo quase 48 horas seguidas na casa da minha avó, saindo do dormitório para lá. Porque eu estava tentando fazer algo que eu nunca conseguiria. Então, quando consegui entrar nesses lugares, mesmo que temporariamente, fiquei chocado. E então, para recuperar o tempo perdido, eu estudava 15 horas por dia e isso durou 1 ano. Eu literalmente sinto que até hoje tenho problemas fisiológicos no meu corpo por causa desse período de austeridade. Estudando em Londres, eu teria que me esforçar 10 vezes mais para acompanhar esse garoto. Foi. eu entendo essa sensação. Na faculdade de Direito vejo pessoas inteligentes estudando 3 horas por dia, e eu penso, fiz menos em 18 horas de estudo. Você precisa trabalhar mais que os outros se não for mais inteligente. É assim que funciona. Felizmente, você passou anos limpando fibra de vidro e dutos com aquele gel naval. Então nada seria tão ruim quanto aquilo, nem mesmo algumas provas de economia. Mas cara, conta pra gente sobre a festa chique que você foi. Acho que isso é um ótimo fechamento no livro, é uma bela ilustração de até onde você chegou. Quero dizer, eu volto de. Um dos grandes erros que cometi foi não ter ficado em Nova York. Eu volto de Londres. E eu, sabe, decidi voltar para Los Angeles para tentar me conectar com minha mãe, que nunca se importou, nunca ligou para mim. Ela sempre me descartou como papel higiênico usado desde o dia em que nasci, e isso nunca mudou. E a menos que eu estivesse fazendo algo na cientologia que ela gostasse, aí sim havia isso, como se fosse uma migalha de validação. Volto para Los Angeles, consigo emprego em uma produtora de documentários e estão me enviando para Cannes. O salário não é alto, mas vou para Cannes. Então, 2 anos depois de me formar na faculdade, talvez sejam 6, talvez 1 ano, 6 anos depois de 1 ano, 6 anos depois de escapar do movimento, estou andando pela rua em Cannes, trabalhando para essa produtora de documentários, e uma mulher linda se aproxima de mim e começa a gritar comigo em francês. E eu pensei, o que eu fiz? Eu devo ter xingado ou algo assim. Sou americano feio, fiz algo típico de americano e achei que ela não gostou. Depois ela começou a falar inglês e disse, eu te conheço, eu te conheço. Eu falei, moça, você não me conhece, estou aqui a trabalho, não tem como nos conhecermos. Ela insistiu, espera, fica tentando lembrar. E então, finalmente, ela diz: você estuda na London School of Economics? E aí a gente vai tomar um café. E naquela noite, ela me liga no hotel e diz: você pode ir a uma festa amanhã? Minha mãe vai dar uma festa e você vai precisar de smoking. Eu disse que tenho um terno preto, mas ela falou que não serve. Vem aqui que resolvemos isso. Chego às 10 da manhã em Mônaco, onde será a festa. Ela me pega em um carro velho e ruim e me leva para uma das 3 casas de todo o Mônaco, porque em Mônaco é tudo apartamento. Tem o palácio e depois uma dessas 2 casas. A mãe dela é descendente direta de Napoleão, é a princesa imperial da França. Uau! Eles farão uma festa à noite para os estilos de vida dos ricos e famosos da França. E a empregada portuguesa me leva, que não fala inglês, me leva em outro carro ruim até a cidade, onde eu sou medido para um smoking que eu já saio vestindo. Todos estão se preparando para a festa na casa com afrescos de 12 metros, enquanto algumas pessoas moram na parte de baixo. E eu visto minha calça do smoking e percebo que tudo ficou perfeito. Caiu como uma luva, exceto que o cara não fez a barra da calça. Começo a entrar em pânico e essa mulher mais velha, muito bonita, percebe meu estado.
Estou meio vestido, com músicos se arrumando para a festa, e ela se aproxima de mim. Você está de cueca nessa situação, né? É. Eu estou de cueca, finalmente, finalmente, e eu estou de cueca. Ela devia ter uns 50 anos e começa a puxar minha calça, e aí eu percebo o que ela quer. Ela se ofereceu para ajustar a barra da minha calça. Ah, tá bom. Certo, então eu tiro minha calça, estou de cueca. E ela vai embora. E 15, 20 minutos depois, essa mulher vai embora, volta. Quero dizer, ela meio que mede e minha calça fica perfeita. Beleza, a gente sobe pra festa, que é uma série de 30, 40 mesas. E tem um palco com uma sala de jantar enorme, uma sala de estar gigantesca com 12 metros e todo mundo de smoking. A rainha, não a princesa Estefânia, acho que é esse o nome dela, ela está lá. E, sabe, a princesa imperial da França, mãe do meu amigo, Débora Noyon ou algo assim. Ela chega, ela estudou na Juilliard, ela aparece e toca essa introdução clássica no piano, certo? E então ela convida o próximo músico, que ela diz que veio da Espanha. Entendi. E tem uma harpa de 2 metros. E a mulher vai até a harpa, e é a mulher que fez a barra da minha calça. Uau. E ela olha pra mim, tipo, eu tô umas 3 mesas pra trás, ela olha pra mim, sorri e pisca. E aí começa a tocar, uau, então, e aí, então, é isso. Mas essa é a verdadeira, real, incrível da minha vida. É crescer em bairros mexicanos, na pior pobreza que você pode imaginar. E aí, de repente, eu atravesso. Eu estou com as pessoas mais ricas do mundo e é isso que tornou minha vida meio incrível. Ao escrever o livro, achava minha vida entediante, mas isso mudou na primeira vez. Quando terminei, pensei, isso é loucura, porque as coisas que faço agora eu nem sequer aspirava a fazer. As pessoas achavam que eu era ambicioso. Ao entrar na escola de economia de Londres, lembro de estar na sala da mãe da minha avó. Assim que recebemos a notícia de que eu tinha passado, eu não saí de lá e estávamos sentados no hall dela, logo embaixo da sala de estar formal. E ela disse... Mesmo naquele momento, ela estava confusa e perguntou: como você está conseguindo isso? E o que eu estou pensando é... Eu disse, o que eu digo para ela é: eu não sei o que estou pensando. Jordan está. Eu estou desesperado, desespero. Sim, é isso. Há uma anedota no seu livro em que um francês numa festa sussurra: eu te invejo porque você se possui. Provavelmente ele disse: eu te invejo porque você se possui. Mas isso, o que você acha que ele quis dizer com isso? Acho que porque eu cresci nessa bolha estranha e então eu meio que teria... Eu não era corajoso, talvez fosse apenas porque vivia apavorado e entorpecido. Muitas coisas físicas aconteceram comigo que ainda não mencionamos. Mas eu era o tipo de pessoa que simplesmente me jogava em alguma coisa, mesmo que eu achasse que ia me sentir assim. Eu quase tive um colapso nervoso ao me candidatar ao ensino superior e eu tive esse tipo de coisa. Quando você cresce em Los Angeles numa seita de ficção científica, cercado por membros de gangue, viciados em drogas e garotos armênios do bairro, precisa lidar com todos eles. Sabe, tipo, tem todas essas coisas de cidade grande com as quais eu estou lidando. Quero dizer, tem uma coisa que... Você ouviu o livro? Ah, sim, tem uma coisa que não está no livro. Meu irmão entrou em gangues quando eu tinha 10 ou 11 anos. Um garoto dessa gangue de South Central ameaçou atirar. A gente estava ficando com meu padrasto em um cortiço em frente ao prédio azul grande. Tivemos que passar 2 semanas dormindo no chão da sala de aconselhamento da minha mãe, na cientologia, porque esse membro da gangue ameaçou nossas vidas. Uau, né? Então, quando você cresce nesse ambiente... E aí você também vai e lida com todas as principais celebridades da cientologia na Flórida Central, e você é enviado para Copenhague e depois é enviado e vive por 1 ano no sul da Inglaterra, entre os mais famosos. E você fica, tipo, no meu primeiro dia no sul da Inglaterra, eu conheci Woody Woodmansey, o baterista do David Bowie dos Spiders from Mars, né? Então é esse extremo. Eu tenho esse sentimento de estar confortável com qualquer tipo de pessoa porque eu já estive ao redor de todo tipo de pessoa. E eu acho que eu tinha uma sensação de despreocupação em relação às pessoas, eu não ficava intimidado. O cara era um banqueiro de investimentos, ele chegou em um Lamborghini e eu fui colocado ao lado dele de propósito.
E eu só acho que esse cara parecia o James Bond. Ele provavelmente tinha pouco mais de 30 anos, era rico e estava cercado de muitas pessoas. Todos ali tinham sido criados para aquilo e agiam de um certo jeito. E ele está vendo esse cara que realmente não se encaixa nesse ambiente, mas está vestido como ele. E eu estou contando histórias, sabe? Eles estão me perguntando, tipo, se eu sou de Hollywood. E todo mundo na mesa está fascinado com isso, claro. E eu meio que digo, bom, eu não sou desse tipo de Hollywood, sabe o que quero dizer? Então, e eu acho que eu era só esse cara exótico para ele que estava confortável nesse ambiente onde simplesmente não havia mais ninguém como eu. Foi estranho porque não me considerava tão autoconfiante, mas acho que passava essa impressão para as pessoas. Sinto falta disso. Talvez eu seja corajoso. E se eu sou corajoso, é porque passei a maior parte da minha vida apavorado de verdade e entorpecido, e mesmo assim eu tentei. Você escreveu. Só quando você. Só quando. Podemos usar nossas habilidades em um palco grande o suficiente para acharmos que podemos nos afogar nele, é que descobrimos quem realmente somos? Me explica o que você quis dizer com isso. Quero dizer, é emocionante ouvir isso. Pode levar o tempo que precisar. Eu tive. Quando você ler isso, eu já tinha suportado uma dor impossível, meus amigos. Havia um garoto que se suicidou após sofrer abuso naquele prédio de tijolos vermelhos e depois quis abusar de outras crianças. E ele tinha se casado e tido filhos, e eu amava aquele garoto. E ele não conseguia viver com o fato de que tinha esse impulso. E ele não queria envergonhar a esposa e os filhos, então tirou a própria vida. E há tantas histórias assim. E eu estava aprendendo sobre a minha história, sabe? Meus avós, minha mãe, minha avó estavam me contando sobre a história da minha família. E eles eram. Nós conseguimos rastrear minha família até a escravidão. Meus avós eram escravos libertos e eles realizaram todas essas coisas incríveis na América de 1865 a 1940, 75 anos. Meu avô foi médico e aviador de Tuskegee e meu bisavô foi médico em uma cidade negra onde Alex Haley cresceu. E estou aprendendo sobre esse mundo maior ao qual eu nem sabia que estava conectado. E percebi que havia algo maior do que eu no qual eu estava me conectando, e isso só me fez querer tentar fazer o impossível. Tem um livro infantil sendo lançado por um selo da Penguin Random House. Caramba! Cara, você anda ocupado. Esse já é o terceiro ou quarto livro aqui. Serão 6 livros até abril. Já vou tirar férias. Sim, um livro infantil sobre o impossível, será lançado no final do outono de 2026 e ainda não está online. Você sabe como eu fiz isso e acho que simplesmente me coloquei em situações. Eu simplesmente suportei tanta dor e fiquei tão entorpecido que criei essa equação na minha cabeça. Que analfabetismo e pobreza significam dor, então riqueza, recursos e educação devem significar alegria. Eu estava errado, ok, mas eu só sentia que, sabe, a única maneira de crescermos na vida, a única maneira de ficarmos maiores, a única maneira de ficarmos mais fortes. De novo, eu não fazia isso de forma intelectual, esse sou eu. Olhando para trás, é se nos obrigarmos a fazer o que sabemos não conseguir. A gente não se pergunta se consegue fazer, a gente sabe que não consegue, e mesmo assim tenta. E se fizermos isso 100 vezes, eu falo sobre como ensinei, é disso que se trata o livro infantil sobre o impossível. E se fizermos isso 100 vezes, 1000 vezes, e quando falharmos, tentamos técnicas diferentes, porque você vai regredir bastante, sabe? Dizem que a definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente. Essa é a definição de insanidade. Bem, a definição que Einstein mencionou, sabe? Fracassar tentando 1000 vezes, ou Edison tentando 1000 vezes e ainda assim tentando de novo. Qual é a diferença entre isso e insanidade? Bem, no caso de Einstein, no caso de Edison, eles estão fazendo as coisas de forma diferente. Sempre que agem, eles mudam um pouco e depois mais um pouco. Então, se insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente, genialidade é fazer as coisas, fazer algo de um jeito diferente repetidamente, até conseguir um resultado diferente. Então eu estava disposto a dar um passo, levar um soco na cara, ser jogado no chão.
Voltar 5 passos, levantar e avançar mais um pouco, depois voltar de novo, mas aí 3 anos depois eu avanço 6 passos. Entendi. E estava disposto a isso porque eu suportei muita dor. Se tem uma coisa em que eu era bom, que era muito dolorosa, é que eu consigo suportar dor como ninguém que você já conheceu, eu consigo aguentar, eu consigo me preparar. E eu só acho que se você estiver disposto a recuar bastante e então tentar de um jeito um pouco diferente, até o ponto em que você está há 10 anos nisso e sabe que vai fracassar, mas você muda só um pouquinho, porque você está analisando e é curioso, você pode fazer coisas impossíveis. Cara, sei que vou me entregar dizendo isso, mas você foi longe demais, baby. Lembra desse slogan dos outdoors? Quero dizer, é surreal, sabe? É surreal. E de novo, você falou isso no começo. Não parece uma vitória, parece que há muita sobrevivência, culpa de sobrevivente. É. E essas crianças e pessoas agem como se isso fosse coisa do meu passado, como se fosse algo que eu superei, isso, sabe, há 40 anos. Mas na verdade, Jordão, não está no meu passado. Essas crianças ainda são assim, e esse é realmente o motivo de eu estar aqui, sabe? Uma das perguntas, provavelmente a pergunta mais importante que as pessoas deveriam me fazer é: por quê? Depois de todos esses anos, quando você vivia uma vida secreta em que seus agentes não sabiam e seus editores não sabiam, você veio a público e contou para todo mundo, expondo essa parte de você? Sim, e a resposta é que isso aconteceu com milhares de crianças em 4 continentes ao longo de 40 anos, e todos nós estamos envelhecendo. Sim, e essa é a história das crianças, do paramilitarismo religioso, e mesmo com o Going Clear, e mesmo com o programa da Lia, a história das crianças perdidas da Cientologia nunca foi contada, o quê? Acredito que, se as pessoas soubessem o que passamos nos anos 70, 80 e 90, especialmente como crianças naquele ambiente, elas acabariam com isso. Eu sinto que, mesmo se você olhar para o que acabou de acontecer em Gaza, foram crianças demais mortas, que todas essas pessoas que nunca falariam contra Israel. E eu não quero entrar na política disso, começaram a se manifestar contra. Por quê? Crianças demais mortas. Existe uma certa tolerância para o sofrimento, existe um limite para o sofrimento das crianças. Sentia que nossa história ela estava sendo escondida, as crianças perdidas do grupo paramilitar da Cientologia, milhares de nós vimos isso. Alguns têm doenças autoimunes. Eles estão todos trabalhando na construção, a maioria deles, alguns dos mais bem-sucedidos, têm sorte porque se tornam empreiteiros. Se as pessoas soubessem o que aconteceu com a gente, as crianças perdidas, essa história que escrevi, elas iriam parar. Seria o fim. Jamie Mustard, muito obrigado. Que história interessante. Você realmente superou as dificuldades e teve muito sucesso. Eu estou curioso só pensando aqui. Eu sei que estamos sem tempo, já passamos do tempo, mas sua mãe ainda está na seita? Você tem algum contato com ela? Ainda tem esperança de vê-la? Ou já é tarde demais? Não, quer dizer, minha mãe ainda está na seita. E, de novo, eu não gosto de chamar de seita porque não quero insultar as seitas. Mas eu entendo, e sabe, é disso que estou falando quando digo que ainda está acontecendo comigo, entende? 2 meses atrás, 2 ou 3 meses atrás, saiu uma matéria grande sobre mim no Daily Mail. Quando eles não me disseram isso. Disseram que iam apenas fazer um trecho do livro. Bem, algumas semanas antes da matéria sair, ela acabou sendo adiada várias vezes. Eles disseram: bem, entramos em contato com a Cientologia na Inglaterra para ver se eles queriam comentar. O que recebemos de volta foi uma declaração da sua mãe. Claro. E é o que minha mãe e o cientista disseram. Essa história está online. Pesquise Jamie Mustard Daily Mail no Google para ler. Uma das coisas incríveis dessa história é um segredo da Cientologia. A polícia agiu de forma eficaz, pois o Daily Mail só liberou a matéria nos Gmail, apesar de ser acessível via VPN, ficando indisponível no Reino Unido, Grã-Bretanha e Commonwealth. No Reino Unido, as leis de difamação permitem que, ao acusar alguém de difamação ou calúnia, a pessoa já enfrenta grandes problemas. Um dos momentos mais estranhos antes do lançamento do livro foi o Daily Mail me contatar, dizendo que enviaram a Cientologia localmente na Inglaterra. Dissemos que perguntamos a eles se queriam responder às suas alegações, e minha resposta para eles foi tipo: do que vocês estão falando? Eu não estou fazendo nenhuma alegação. Eu contei o que aconteceu comigo, e eles ficaram assim. Então achei estranho a forma como eles colocaram isso. Certo, porque eu não achava que eram alegações. Foi assim que minha mãe veio. Eles disseram: queremos incluir as respostas deles no artigo. E eu disse: bom, acho que é uma boa ideia. Eu sei o que aconteceu comigo, certo? Ok, não podem refutar. Há muitas crianças para comprovar isso. Então eles só vão dizer que você é delirante e inventou tudo.
Então, aqui está uma das coisas incríveis que estava na declaração da minha mãe. Ok, eu falo no livro sobre assinar um contrato de 1 bilhão de anos, contrato de 1 bilhão de anos. Quando eu tinha 5 anos com um X, minha mãe volta. Essa é uma das minhas alegações, é a minha história. Minha mãe volta e diz, e isso é tudo. As negativas são assim, naquele artigo do Daily Mail, é incrível. Isso não é verdade. Eu estava lá e ele tinha 7 anos e foi adorável. Então ele realmente assinou o contrato, só que colocou o ano errado e todos nós achamos fofo. Bem, Ela disse que me viu assinar um contrato aos 7 anos, não 5. Por 1 bilhão de anos ainda acreditava no Coelhinho da Páscoa e no Sandman, os dois papais noéis das fadas. essa negação não foi feita por um especialista em relações públicas. Olha, talvez você queira refutar o ponto principal. Não, vamos só mudar o número. E é tipo, isso não é muito convincente. Quando você lê as negativas da cientologia naquele artigo, eles ainda fazem isso comigo, são PSI, estão realizando operações psicológicas comigo agora. É. A cientologia não dá a outra face. Não sei o quanto você sabe sobre isso, mas eles têm um setor de inteligência, certo? E eles, qualquer pessoa que vai contra a cientologia, eles criam um programa para destruir a sua vida. Léo, eu quero dizer, sabe, quem quer que você seja, Isso é realmente louco. Quero dizer, a gente já recebeu cartas deles antes, tipo, ei, isso não é verdade. E eu fico tipo, bom, resolva com eles. Isso aqui é um veículo de mídia. Eu li o livro, não estou aqui pra isso, não estamos julgando isso. E aí eles dizem, então tirem o episódio do ar. E eu fico, não vou fazer isso. Mas se você realmente quiser me processar, a gente pode ir pra fase de Discovery e eu tenho uma lista de documentos. Eu adoraria apoiar você. quero dizer, olha, eles nunca vão permitir a fase de Discovery. E o que aconteceu comigo ou com essas outras crianças agora? É tipo, ei, se você realmente quiser levar isso até o fim, então, tipo, eu não quero fazer isso, mas, tipo, tudo bem, vamos pra Discovery. Aposto que eu consigo alguém pra me ajudar com isso. Ah, espera, você quer que a gente forneça a documentação agora? Eu vou chamar Jamie Mustard, vou chamar Léo Hemmings lá. Tenho algumas pessoas que, se isso acontecer, você precisa me ligar no mesmo dia. Não acho que estejam realmente interessados nisso, mas sim em assustar com essas histórias, como eles mesmos admitem. Jordan, o que eles admitem nas negativas deles no artigo do Daily Mail, o que eles admitem no artigo do Daily Mail é assustador. Quero dizer, é inacreditável, tipo, é simplesmente inacreditável. Então, quero dizer, é uma coisa incrível e é uma coisa difícil. Quero dizer, eu não quero dizer isso, eu tenho medo, mas eu quero viver minha vida do jeito que eu sinto agora. A polícia secreta, não importa os planos ou ações contra mim, entrou em contato com meu irmão e minha mãe, que ainda estão lá. Falaram coisas à minha família que me ligou e está mexendo comigo. Ligaram para pessoas que me conhecem, estão mexendo comigo. Sabe? Mas na maioria das vezes eu sinto que são operações psicológicas. Mas sabe de uma coisa? Se o que você estivesse fazendo não fosse verdade, e se o que você estivesse fazendo não estivesse realmente prejudicando eles simplesmente te ignorariam? Então eu acho que isso sinaliza que, na verdade, você tem uma vitória nas mãos. Um dos motivos de eu nunca querer falar. Já leu O Jogo do Exterminador? Não, já ouvi falar. É um romance de ficção científica? Sim, foi escrito por Arsene Scott Card, que é mormon. Se você leu O Jogo do Exterminador, pode ver como era a organização dos cadetes. O Senhor das Moscas era como uma versão de favela de O Jogo do Exterminador, em que crianças são recrutadas para lutar guerras pela sociedade. Tem um filme muito bom, assista com sua esposa, vocês vão adorar. O Jogo do Exterminador. Mas na versão do livro tem um cara chamado Aquiles, e em um certo momento, os heróis do filme, ele é outro gênio mirim. Eles veem ele quase ser morto e o resgatam. Bem, Aquiles é um sociopata e não suporta isso. Ender e esse outro cara chamado Feijão quase viram ele morrer. Então ele fica obcecado em assassinar Ender, que o salvou, e Feijão, que também o salvou. E o motivo pelo qual nunca falei sobre isso é que eu nunca quis saber, sobre o que eu escrevo. Isso aconteceu comigo. É humilhante. Não quero que ninguém saiba do que conversamos hoje, certo? Não quero que as pessoas saibam. Eu estava na Flórida aos 19 anos vestindo uniforme naval e eu andava por Los Angeles assim. Isso é completamente constrangedor para mim. Não tem nada de positivo para mim. Tudo isso está encoberto. Eu senti. Agora que liberei isso, desde o lançamento dos livros, é a primeira vez que não sinto vergonha. Coloquei isso onde pertence. Bom pra você, cara. Sei que já estamos além do tempo. Agradeço por ter vindo ao programa, por sua vulnerabilidade e por ser um excelente contador de histórias.
Quero te agradecer pelo tempo e por ter vindo aqui sendo tão aberto, acho admirável. Agradeço por me dar a chance de contar a história inédita das crianças perdidas do paramilitarismo religioso da cientologia. Essa história precisa ver a luz do sol. Eles gerenciam perfis no Instagram para filhas menores, muitos com fotos de biquíni, roupas de dança e poses sugestivas. Os seguidores dessas contas de meninas são de 75 a 90% homens. Lil Tay, que era uma influenciadora mirim e na verdade era gerenciada pelo irmão mais velho, recentemente lançou um OnlyFans no seu aniversário de 18 anos. Ela disse: "Eu tirei essas fotos a 00 horas e 1 minuto. Logo após eu fazer 18 anos, ela ganhou milhões de dólares." Graças ao recorde de compras no OnlyFans, eles estão em uma lista e eu espero que o FBI tenha essa lista.